Capítulo 831 Serpente Moongazer. Assim que a família Yao e as outras famílias de cultivo começaram a caçar o Anglin, ele teve a ideia de pegar emprestado o poder da serpente Moongazer. A serpente Moongazer era muito forte e havia deixado uma profunda impressão na mente de Anglin. Se a serpente Moongazer ficava zangada, quanto valiam a família Yao e outras famílias de cultivo? O Anglin estava se movendo extremamente rápido, sem se importar se iria acordar o Moongazer. Ele avançou direto para onde o osso estava. Não demorou muito para que ele chegasse nas profundezas e visse a metade do osso que voltou aqui. O Anglin originalmente queria levar tudo, mas foi forçado a desistir de metade. Seus olhos se iluminaram e murmuraram. Naquela época, a grande e preciosa fornalha de Grieg foi devorada por esta serpente Moongazer. Pensando na grande fornalha, o coração de Anglin bateu forte. Depois de pensar sobre isso, ele estava 80% confiante de que era o tesouro antigo Deus Tu se refinou, mas casualmente jogou fora porque não estava satisfeito com ele. Se fosse em qualquer outro momento, o Anglin não pensaria na grande fornalha. Afinal, a serpente Moongazer era simplesmente apavorante demais. Uma vez que despertasse, causaria uma catástrofe. No entanto, no momento havia muitos cultivadores do lado de fora para ajudar a desabafar a raiva da serpente Moongazer. Então Anglin cerrou os dentes e fez uma escolha. Seu corpo tremeluziu e continuou a se mover através da serpente Moongazer, mas ele tinha seu sentido divino espalhado. O Anglin sabia que o interior da serpente Moongazer não era seguro e estava cheio de pequenas serpentes Moongazer. Quando ele tentou erguer o osso antes, ele se deparou com uma pequena serpente Moongazer e custou muito esforço para escapar dela. Neste momento, inúmeros cultivadores cercaram o planeta. Esses cultivadores estavam bem cientes de como Shumo era implacável. Isso foi gravado em seus ossos durante a perseguição. Se fossem um pouco descuidados, morreriam. Quando viram Anglin entrar no planeta, a primeira coisa que pensaram foi que algo estava estranho naquele lugar. Além disso, com a discussão dos cultivadores do domínio do norte, todos sabiam que este planeta era uma besta misteriosa. Um dos homens de meia-idade da família Yao zombou enquanto olhava para a serpente Moongazer com desdém. Mesmo que isso seja uma besta, e daí? Não só não tem capacidades ofensivas, mesmo se tiver, podemos matá-lo se todos nós atacarmos juntos. Havia muitos animais ferozes registrados nos registros da família Yao. Alguns deles eram ainda mais ferozes do que este, mas no final eles ainda morreram sob o ataque combinado de celestiais. E não havia nenhum registro desta besta nos registros da família. Isso significava que essa besta não era uma ameaça, caso contrário, estaria nos registros herdados pela família. Não é difícil matar essa besta. Yao Yinhai desviou o olhar. Ele era um membro da família Yao de terceira geração. Embora seu nível de cultivo não fosse alto, apenas o pico do corpo Yang, ele estava extremamente orgulhoso. A seus olhos, o Moongazer serpente não era digno. Yao Binjin olhou para a névoa negra, formada pela serpente Moongazer. Seus olhos brilharam e ela atacou diretamente a névoa negra. Seu movimento atuou como líder. Depois que ela atacou, todos aqueles que tinham um cultivo poderoso atacaram a névoa negra ao lado dela. Yao Yinhai era um deles. Ele pisou na espada voadora sob ele e voou para a névoa negra. Mais e mais cultivadores gradualmente avançaram na névoa negra. Com exceção de algumas pessoas, os olhos de todos brilharam intensamente. Eles espalharam seus sentidos divinos dentro da névoa negra e, após não encontrarem nenhum perigo, eles avançaram. Quando eles romperam a névoa negra, o que apareceu diante deles foram os incontáveis tentáculos oscilantes. Esta cena assustou as pessoas que atacaram. No entanto, todos logo se espalharam em busca de vestígios de Anglin. Alguns deles até entraram nas profundezas do planeta para procurar o Anglin. Yao Binjin pousou no chão com um passo e afundou no chão. No momento em que ela afundou, ela teve um mau pressentimento. Tudo ao seu redor parecia extremamente simples. Esse sentimento ficava cada vez mais forte quanto mais fundo ela ia. Que tipo de besta é essa? Yao Binjin não foi a única pessoa que afundou no chão. Yao Yinhai também foi para o subsolo. Ele avançou furiosamente sem se importar enquanto descia, e havia alguns cultivadores o seguindo. Nem todos os cultivadores entraram no planeta formado pela serpente Moongazer. Ainda havia uma grande quantidade de cultivadores do lado de fora, rodeando o planeta.
Entre eles estavam membros da família Yao que olhavam para o planeta com olhos brilhantes. Com tantos cultivadores entrando no planeta, isso causou uma ondulação no planeta. Esta ondulação foi muito fraca. Se a pessoa não estivesse prestando atenção, seria difícil perceber. Mesmo as pessoas lá dentro não seriam capazes de sentir isso claramente. Eles sentiriam que a pressão de repente aumentou um pouco. No entanto, essa ondulação fez com que o Anglin, que se movia pela serpente, Moongazer, parasse repentinamente. O Anglin revelou um sorriso sombrio e murmurou: há sinais de despertar. Esta serpente Moongazer não está dormindo há muito tempo, então com um pouco de estimulação, ela vai acordar. Deixe-me ajudá-lo a acordar mais rápido. Os olhos de Anglin ficaram frios enquanto ele avançava em direção ao topo do osso da serpente Moongazer. Este era um ponto sensível para a serpente Moongazer. Naquela época, ele fez de tudo para evitar que a serpente Moongazer despertasse, mas agora a situação era diferente. Conforme ele se movia, sua expressão mudou. Ele olhou para cima e a intenção de matar encheu seus olhos, então ele atacou. Yao Yinhai tinha uma expressão arrogante enquanto seu sentido divino se espalhava pela área enquanto ele atacava. No entanto, neste momento, uma aura fria apareceu de repente, fazendo com que sua expressão mudasse. Ele parou imediatamente e os poucos cultivadores que o seguiam rapidamente o alcançaram. Uma rachadura repentinamente apareceu atrás daqueles cultivadores e uma aura fria saiu de dentro. Uma serpente Moongazer de 300 metros de comprimento avançou como um raio de luz. A grande quantidade de tentáculos movendo-se em torno de seu corpo era bastante chocante. Esta serpente Moongazer era muito rápida. Quando disparou, devorou um cultivador antes que alguém tivesse tempo de responder, então seu corpo se chocou contra outro. Aquele cultivador tossiu sangue e seus olhos se encheram de terror. Ele desconsiderou seu corpo e sua alma de origem voou para a terra. Isso aconteceu muito rápido e ocorreu em apenas um instante. As pupilas de Yao Yinhai diminuíram e todos os pelos de seu corpo se arrepiaram. Ele recuou sem hesitar e seus 2 dedos formaram um selo e ele estava prestes a lançar um feitiço. No entanto, enquanto sua atenção estava completamente focada na serpente Moongazer à sua frente, Wang Lin apareceu da terra atrás dele. Os dedos de Wang Lin pousaram diretamente nas costas de Yao Yinhai. Quando Yao Yinhai percebeu, já era tarde demais. Ele desistiu decisivamente de seu corpo e estava prestes a escapar com sua alma de origem. No entanto, Wang Lin já havia se preparado para isso. Nesse momento, sua mão direita estava cheia de energia de origem e ele estendeu a mão. Assim que Yao Yinhai estava prestes a resistir, o Karma Whip atacou, fazendo Yao Yinhai soltar um gemido miserável. Wang Lin não perdeu tempo. Ele chutou o corpo de Yao Yinhai, enviando uma grande quantidade de energia de origem para dentro. O corpo de Yao Yinhai explodiu em uma névoa de sangue e criou uma onda de choque de energia de origem que derrubou a serpente Moongazer um pouco. Então Wang Lin pegou essa força emprestada e desapareceu. copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 832 Moongazer Serpentes Joy. Capítulo 832 Moongazer Serpentes Joy. Capítulo 832 Alegria da serpente de Moongazer. Depois de pegar a alma original de Yao Yinhai, Wang Lin não hesitou em colocá-la dentro da bandeira da alma em sua bolsa. Ele não parou e desapareceu em um flash. A serpente Moongazer de 300 metros de comprimento saiu de trás dele e uma aura fria encheu a área. Depois de procurar por um tempo, ele abriu a boca e sugou toda a aura restante de Wang Lin. Todos os tentáculos de seu corpo se enrolaram enquanto ele se divertia. No entanto, um momento depois, esta serpente Moongazer fechou sua boca, torceu seu corpo e desapareceu na terra. À distância, os olhos de Wang Lin revelaram uma luz estranha e ele se dirigiu para a ponta do osso do Moongazer serpente. Ele foi muito cauteloso ao longo do caminho. Sempre que percebia que algo estava errado, ele mudava rapidamente de direção e se escondia. Wang Lin ponderou, embora o interior da serpente Moongazer seja perigoso, com a minha compreensão e por mais que eu tome cuidado, não deve haver perigo. Comparado com o exterior, este lugar é muito mais seguro. Já que é esse o caso, por que não fico escondido dentro da serpente Moongazer? Dessa forma, se a família Yao quer me matar, eles devem primeiro enfrentar a serpente Moongazer. Wang Lin revelou um sorriso frio enquanto avançava rapidamente. A serpente Moongazer era muito grande. Também era impossível se teletransportar para dentro dele,
e acrescentando o fato de que ele tinha que ter cuidado, embora a velocidade de Wang Lin fosse rápida, ainda era um pouco lenta. Enquanto ele se movia, sua expressão mudou repentinamente e ele desviou para o lado sem hesitação. Assim que ele se esquivou, um cristal de gelo azul passou voando por onde Wang Lin parecia um relâmpago. Quando passou, quase tocou o corpo de Wang Lin. Wang Lin podia sentir claramente a energia fria dentro do cristal de gelo. Essa energia fria de alguma forma perfurou seu corpo e fez o corpo de Wang Lin ficar rígido. Você não pode escapar. Uma voz ecoou lentamente quando uma lacuna de 30 metros se abriu na terra e Yao Bingjun saiu. Seus olhos estavam cheios de uma intenção assassina quando ela olhou friamente para Wang Lin e disse friamente: vocês massacraram cultivadores inocentes em todo o domínio ocidental. Hoje, eu, Yao Bingjun, vou tirar sua vida. Wang Lin recuou rapidamente e reuniu a energia de origem em suas mãos. Ele bateu em seu corpo algumas vezes e dissolveu toda a energia fria dentro dele. Ao mesmo tempo, ele cuspiu um bocado de energia da origem da essência. A energia de origem da essência se transformou em uma espada e disparou direto em direção a Yao Bingjun. A expressão de Yao Bingjun estava fria quando sua mão direita formou um selo e apontou para a frente. Um raio de luz azul apareceu e se reuniu na ponta do dedo. Então, tudo diante dela congelou em um flash e o gelo continuou a se espalhar. Até mesmo a energia da origem da essência cuspida por Wang Lin foi impiedosamente congelada após voar por algumas dezenas de metros. Vendo o gelo se aproximando, a expressão de Wang Lin tornou-se sombria e ele não hesitou em recuar. Ele sabia que essa pessoa era muito forte e não tinha chance de vencer. A intenção de matar passou pelos olhos de Yao Bingjun e sua mão tocou o gelo diante dela. Seu corpo desapareceu sem deixar vestígios. Fuga do gelo. As pupilas de Wang Lin encolheram e ele teve uma forte sensação de perigo. Ele abriu a boca e cuspiu o selo do selo celestial sem qualquer hesitação em bloquear para ele. No momento em que o selo selador celestial apareceu, Yao Bingjun apareceu diante de Wang Lin depois de se mover através do gelo e seu dedo pressionado para baixo. O dedo de Yao Bingjun usou todo o seu poder. Quando ela apontou para baixo, uma runa de sangue apareceu e se espalhou pelo selo celestial em seu dedo. Tensikli Soul da Magicial. A mão de Yao Bingjun se ergueu e rapidamente formou selos. 9 selos rapidamente causaram o aparecimento de 9 runas vermelho sangue. Todos eles caíram no selo do selo celestial, um após o outro. Essas runas vermelho sangue eram muito estranhas. Eles ignoraram a existência do selo celestial e avançaram em direção ao Wang Lin. A expressão de Wang Lin estava sombria enquanto ele gritava: selo. Com uma palavra, as centenas de milhares de runas douradas apareceram, formando selos. Entre eles estavam 2 com auras muito poderosas. As runas douradas continuaram a enfraquecer o poder do Tensikli Soul da Magicial. No entanto, o Tensikli Soul da Magicial era muito forte e quase instantaneamente penetrou nos selos. Embora tenha sido reduzido de 10 para 4 ciclos, ele pousou no peito de Wang Lin como um raio. Ele perfurou seu corpo e se dividiu em 4 raios de luz vermelha que carregaram em direção à sua alma, de origem. Um som de estalo veio de dentro do corpo de Wang Lin. Seu rosto ficou pálido, mas seus olhos estavam cheios de uma monstruosa intenção de matar. Ele recuou com o selo do selo celestial. Em um instante, ele recuou para muito longe. Ainda não estou morto. Os olhos de Fênix de Yao Bingjun brilharam intensamente. Este chumbo era extremamente estranho. Se ele escapou da morte da última vez, devido à sorte, isso mal foi explicado. No entanto, desta vez ela usou todo o seu poder e ainda não foi capaz de matar um cultivador corporal Yang. Isso fez seus olhos se estreitarem. Ele deve ter um tesouro celestial que proteja a alma de origem. Yao Bingjun zombou quando ela deu um passo à frente. O gelo atrás dela continuou a se espalhar atrás dela em direção ao Wang Lin. A alma original de Wang Lin ficou abalada enquanto ele olhava para Yao Bingjun que perseguia com intenção de matar. Ele ergueu a mão direita e desceu. Heavenly Shop apareceu de repente, mas não era direcionado a Yao Bingjun, mas a camada de lama ao lado. A lama desabou com um estrondo. A serpente Moongazer gosta do silêncio e odeia o barulho. Wang Lin conhecia os hábitos da serpente Moongazer, então ele continuou a bombardear as camadas de lama ao seu lado. Os olhos de Yao Bingjun revelaram uma pitada de ridículo. Se fosse lá fora, ela não seria capaz de alcançá-la. Afinal, em termos de suas habilidades para usar Spatial Band, ela admirava muito esse Shumu. No entanto,
A que era impossível se teletransportar e impossível se fundir com o mundo. Se ela quisesse se atualizar, seria muito fácil. Uma luz azul apareceu sob seus pés e em um flash ela se moveu. Embora não fosse teletransporte, sua velocidade era tão rápida e ela imediatamente o alcançou. No entanto, assim que ela alcançou e sua mão direita formou um selo, ela percebeu que os olhos de Chumu estavam extremamente calmos, sem nenhum sinal de pânico. Yao Bingjun ficou surpreso, mas ela não teve tempo para pensar e atacou diretamente. Nesse exato momento, uma aura inimaginavelmente fria apareceu de repente das camadas de lama que Wang Lin estava atacando. Uma serpente Moongazer de 300 metros de comprimento de repente avançou em direção a Yao Bingjun e Wang Lin. O que é isso? Yao Bingjun não tinha encontrado uma serpente Moongazer até agora. A aparência horrível da serpente Moongazer e seu corpo coberto de pelos fizeram a mente de Yao Bingjun tremer. A honrada serpente Moongazer não era mais fraca do que um cultivador Nirvanascrier. No momento em que a serpente Moongazer apareceu, Wang Lin retirou imediatamente sua aura. Este foi seu último recurso. No momento em que aparecesse, causaria o caos e só então ele teria a chance de escapar. Wang Lin havia sido preparado para a perseguição da serpente Moongazer. Afinal, o objetivo da serpente Moongazer não poderia ser adivinhado. Havia 50% de chance de perseguir Yao Bingjun, mas também 50% de chance de atacá-lo. A serpente Moongazer que apareceu de repente torceu o corpo e os pelos do corpo se arrepiaram. Foi extremamente rápido, e o que deixou Wang Lin amargurado foi que nem olhou para Yao Bingjun antes de atacá-lo. A mão de Yao Bingjun já havia formado um selo, mas depois de ver isso, ela parou. Em vez disso, ela seguiu atrás da serpente Moongazer que estava perseguindo Wang Lin. Wang Lin continuou a recuar e o selo do selo celestial girou rapidamente, criando uma força para parar a pessoa e a fera que o perseguia. Todos os cabelos da serpente Moongazer de 300 metros se arrepiaram como se estivessem muito animados. Enquanto perseguia Wang Lin, teve sua boca grande aberta, engolindo constantemente e revelando uma expressão muito confortável. Essa cena fez com que Wang Lin começasse a liderar. Neste momento, os olhos de Yao Bingjun estavam cheios de intenção de matar. Ela deu um passo à frente, passou pela serpente Moongazer e foi na direção de Wang Lin. Quando ela chegou antes de Wang Lin, seus dois dedos lançaram uma luz azul intensa e ela os apontou impiedosamente para Wang Lin. Antes que Wang Lin pudesse resistir, a serpente Moongazer de repente soltou um rugido raivoso. Todo o cabelo de seu corpo imediatamente se estendeu e disparou em direção a Yao Bingjun. Era como se Yao Bingjun estivesse prestes a roubar algo de que gostou. A serpente Moongazer tinha muitos tentáculos e todos eles atacaram. Seu corpo principal também atacou Yao Bingjun. Os olhos de Wang Lin brilharam e ele revelou um olhar decisivo. Ele desistiu de recuar e ergueu a mão direita. O Paruiterdal imediatamente apareceu nas costas de sua mão e saiu. O hediondo osso da besta lançou um brilho fantasmagórico e uma aura maligna imediatamente preencheu a área. A expressão de Yao Bingjun estava sombria. Antes dela estava Wang Lin, mas atrás dela estava a besta, enlouquecida. Ela realmente não entendia. Esta besta estava claramente atacando Chumu, mas quando ela decidiu ajudar, por que ele atacou em vez disso? A aura maligna era muito densa e uma luz cinza apareceu aos pés de Yao Bingjun. Ao mesmo tempo, os tentáculos da serpente Moongazer se fecharam e seu grande corpo se chocou contra ela. Yao Bingjun cerrou os dentes e sua mão formou um selo sem hesitação, fazendo com que um núcleo azul aparecesse. O núcleo imediatamente exalou uma aura fria. Quando Yao Bingjun apontou seu selo para cima, o núcleo azul exalava uma frieza extrema. Em um instante, camadas de gelo apareceram loucamente com Yao Bingjun no centro. Ele se espalhou tão rápido que até mesmo a luz cinza do Paruiterdal foi congelada. Mesmo mais da metade dos tentáculos da serpente Moongazer estavam congelados. No entanto, neste momento, rugidos vieram de todas as direções. Em seguida, mais 4 Moongazer serpentes de 300 metros avançaram em direção a Yao Bingjun. A expressão de Yao Bingjun imediatamente ficou pálida e seus olhos transbordaram de terror. Ela agarrou o núcleo azul e recuou sem hesitação. Assim que ela recuou, a intenção de matar passou pelos olhos de Wang Lin. Ele sempre foi uma pessoa decidida e ousada. Agora seus olhos se estreitaram e um bocado de energia da origem da essência tornou-se vermelho em seu corpo e ele disparou.
Lançando o mais rápido que podia, o dedo de Wang Lin formou uma espada e ele usou Cao Indi e apontou para a frente. Chame o vento. O vento negro apareceu, formando uma tempestade que avançou em direção a Yao Bingjun. Ao mesmo tempo, as serpentes Moongazer chegaram e prenderam Yao Bingjun enquanto rugiam. A expressão de Yao Bingjun estava mortalmente pálida. Nunca em seus incontáveis anos de cultivo ela enfrentou tal crise. Ela olhou para o núcleo em sua mão e seu coração doeu. Ao rever, ela cerrou os dentes e esmagou sem hesitação. No momento em que o núcleo azul foi esmagado por ela, um poder louco explodiu de dentro. Este poder era muito rápido e formou um vórtice de gelo. À medida que se espalhou, tudo dentro dele congelou. Esse poder se espalhou pelas rachaduras da terra e, em um instante, tudo em um raio de milhares de quilômetros foi coberto por minúsculas camadas de gelo que saíram das rachaduras na terra. Fuga do gelo. A mão esquerda de Yao Bingjun formou um selo e ela rapidamente saiu correndo, usando o gelo criado pelo vórtice, e Yao Bingjun poderia escapar de qualquer lugar que tivesse gelo. No momento em que a figura de Yao Bingjun desapareceu e depois que Wang Lin usou Cao Indi, ele não hesitou e apontou para Yao Bingjun. Pare. O corpo de Yao Bingjun parou de repente, então quase ao mesmo tempo, ela voltou ao normal e desapareceu. No entanto, essa pausa permitiu que o vento negro penetrasse no gelo. Houve um gemido abafado que gradualmente desapareceu no vazio. A intenção de matar passou pelos olhos de Wang Li quando o gelo se espalhou em sua direção. Ele retirou o selo celestial do céu e saiu rapidamente sem olhar para trás. Não muito depois, enquanto Wang Lin evitava cuidadosamente o perigo, ele chegou ao topo do osso da serpente Moongazer. Aqui estava a conexão nervosa entre o osso e a serpente Moongazer. Depois de chegar aqui, Wang Lin ficou ainda mais cauteloso. Originalmente, a conexão entre o osso e a serpente Moongazer deveria ser hermeticamente fechada. No entanto, devido a ele ter removido o osso antes, havia muitas lacunas pelas quais ele poderia passar. Essas lacunas eram muito sutis para a serpente Moongazer, mas para Wang Lin, eram como canhões. Seu corpo tremeu e ele entrou nas brechas. No momento em que ele entrou, ele parou de repente. Diante dele havia fios vermelhos semelhantes a teias de aranha. Esses fios pareciam não ter fim e cobriam toda a área. Wang Lin ponderou e deu um passo à frente com cuidado. Ele olhou para os incontáveis fios vermelhos à sua frente enquanto erguia a mão direita, beliscava um dos fios e puxava impiedosamente. Todo o planeta formado pela serpente Moongazer tremeu de repente. Isso fez com que uma grande quantidade de poeira fosse lançada no ar e até mesmo a névoa negra encolheu de repente. Os olhos de Wang Lin brilharam e ele não hesitou mais. Ele atingiu sua mão direita e vários Heavenly Shops dispararam. As linhas vermelhas foram cortadas e tremores violentos vieram do corpo da serpente Moongazer. As vibrações da serpente Moongazer tornaram-se ainda mais intensas à medida que a névoa negra ao redor era sugada de volta. Grandes quantidades de sujeira que ela rastreava foram espalhadas devido ao tremor da serpente Moongazer. Um rugido que parecia vir de tempos antigos veio do corpo da serpente Moongazer. Copyright-novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 833. Despertar. Capítulo 833. Despertar. Capítulo 833. Despertar. Embora esse som não fosse alto, ele continha um poder que poderia impactar a alma de origem. Os cultivadores de fora do planeta não sentiram tanto, mas os cultivadores do planeta sentiram a força total. Entre esses cultivadores estavam pessoas da família Yao e pessoas de outras famílias de cultivadores. Nesse momento, seus corpos estremeceram e um medo nasceu. Em suas almas se espalhou como um louco. A primeira ideia que quase todos tiveram foi sair, e todos eles atacaram para cima. Alguns estavam perto da superfície e rapidamente atacaram. No entanto, os tentáculos na superfície rapidamente os envolveram. Esses longos tentáculos formaram um bloqueio rígido e todos que quiseram atacar falharam. Enquanto os cultivadores avançavam por uma névoa negra saiu dos tentáculos. Ninguém poderia sair. Todos os feitiços e tesouros perderam seus efeitos nos tentáculos. Um dos cultivadores avançou e foi enredado pelos tentáculos do condado. Seu corpo foi imediatamente esmagado e sua alma original foi absorvida pelos tentáculos. Esta cena fez com que todos os cultivadores ao redor ficassem aterrorizados. O corpo de Yao Bingjun apareceu do gelo em algum lugar dentro do corpo da serpente Moongazer. Assim que ela apareceu, ela tossiu com a boca cheia de sangue preto.
Seu rosto ficou verde e era como se houvesse uma linha preta movendo-se em seu rosto. Que tipo de feitiço é esse? O corpo de Albinjun tremeu e ela tossiu mais sangue. A cor desse sangue era ainda mais preta. No momento em que ela entrou no gelo, aquele vento negro entrou em seu corpo e ela sentiu um arrepio. Com seu método de cultivo, ela não deveria sentir frio, mas certo que aquele frio em seu corpo era extremamente claro. O que a chocou ainda mais depois que o vento negro entrou em seu corpo foi que, embora ela tivesse expelido a maior parte, ainda havia um traço que ela não conseguia expelir. Isso a fez sentir um calafrio e fraqueza em seu corpo. O que a apavorava ainda mais era que havia sinais de que sua energia de origem estava se dissipando. A expressão de Albinjun ficou ainda mais verde. Ela respirou fundo e saiu do chão. Assim que ela apareceu, ela viu os incontáveis tentáculos balançando e como nenhum dos cultivadores poderia atacar. Quando Albinjun viu os tentáculos antes, ela apenas se sentiu estranha e não pensou muito neles. No entanto, olhando para eles agora, com sua inteligência, ela imediatamente reconheceu que esses tentáculos eram exatamente iguais aos das feras ferozes que atacaram agora mesmo. As pupilas de Albinjun encolheram rapidamente. Um arrepio veio de seu coração e rapidamente se espalhou por seu corpo, deixando seu couro cabeludo dormente. Enquanto ela olhava para os incontáveis tentáculos, sua expressão tornou-se extremamente feia. Seus olhos revelaram até medo extremo e descrença. Esses tentáculos. Os cultivadores do domínio do norte estavam certos. Este planeta de cultivo foi a besta que conheci antes, mas aumentou incontáveis vezes. As violentas vibrações continuaram. No final, a terra começou a desabar e os destroços se espalharam. Um momento depois, um rugido ainda mais intenso veio de dentro do planeta. Nesse momento, Wang Lin estava constantemente cortando os fios vermelhos. Sempre que um fio vermelho era cortado, a serpente Moongazer tremia violentamente. Enquanto ele se enfurecia, Wang Lin foi gradualmente se aprofundando na lacuna. Quanto mais ele avançava, mais densos os fios vermelhos se tornavam. Os olhos de Wang Lin ficaram frios enquanto ele, constantemente usava Yavenli Shop e os fios vermelhos desmoronavam um por um. Não muito depois, ele parou de repente. Um fio vermelho tão grosso quanto uma pessoa que se estende para cima e para baixo apareceu diante dele. Este fio vermelho era mais grosso do que qualquer um dos outros fios que ele tinha visto. Seus olhos brilharam enquanto ele avançava e o rasgava impiedosamente, sem hesitação. Um rugido enlouquecedor ecoou pela serpente Moongazer quando esta linha vermelha foi rasgada por Wang Lin. Houve um grande estrondo e o planeta de cultivo formado pelo Moongazer esperente começou seu colapso final. Uma aura antiga se espalhou gradualmente, deixando os cultivadores do lado de fora estupefatos. Eles viram uma lacuna aparecer no meio do planeta de cultivo e gradualmente se desdobrou, em um grande monstro oval. Uma aura de ira se espalhou. A serpente Moongazer havia despertado. No momento em que a serpente Moongazer despertou, Wang Lin retirou sua aura e rapidamente se escondeu. Ele se sentou em posição de lótus e ficou alerta. Rugido. Um rugido foi como uma tempestade de incontáveis raios de trovão ecoando da serpente Moongazer. Era como uma série de estrondos sônicos que se espalhavam constantemente, fazendo com que os cultivadores ao redor continuassem recuando. Nesse momento, não importava o nível de cultivo em que estavam, eles sentiram uma sensação irresistível de medo ao enfrentar a serpente Moongazer. Fios de tentáculos longos se espalharam lentamente e balançaram de um lado para o outro. Ao mesmo tempo, uma enorme fenda apareceu onde a cabeça da serpente Moongazer estava. Isso? O que é isso? Este planeta de cultivo era realmente uma besta cruel. Como podemos matar algo assim? Esta besta deve ter existido desde antes do colapso do reino celestial. Aquele chumbo nos trouxe aqui para matar com uma faca emprestada. Não podemos resistir contra essa besta. Rápido, recue. Explosões de exclamações vieram de todos os lugares. Mais da metade dos cultivadores recuou rapidamente sem hesitação. A seus olhos, a menos que se tivesse o pico do cultivo do segundo passo, era simplesmente impossível resistir a ele. A serpente Moongazer estava extremamente zangada. Neste momento, a dor em seu corpo não era grave e foi apenas o suficiente para despertá-lo. O que realmente o irritou foi que ele só dormiu por um período tão curto de tempo, antes de ser perturbado novamente. Para ele, essas várias décadas não foi diferente de um piscar de olhos. Em sua mente,
Parecia que tinha acabado de adormecer antes de ser imediatamente acordado. Esse sentimento deixava muito irritado. Quando viu todas as incontáveis pequenas formas de vida que queriam recuar, imediatamente soltou um rugido. Este rugido foi várias vezes mais poderoso do que antes. Crack KS até apareceu entre as estrelas e rapidamente se espalhou por todo o domínio do norte. Alguns dos corpos dos cultivadores explodiram devido ao rugido. Mesmo suas almas de origem não foram capazes de escapar e imediatamente entraram em colapso. A ira da serpente Moongazer não tinha se dissipado, mas apenas começou enquanto avançava. Para a serpente Moongazer, ele estava apenas avançando, mas para os cultivadores era uma besta enorme e feroz investindo contra eles. Os alunos de todos os cultivadores dentro dela repentinamente mudam. copyrightnovelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 834, Master Flamespark reaparece. Capítulo 834, Master Flamespark reaparece. Os cultivadores em frente à serpente Moongazer sentiram apenas uma rajada de vento. Então seus corpos tremeram e eles perderam a consciência. O corpo grande e a alta velocidade da serpente Moongazer avançaram direto. Isso causou sons de estouro, como se o próprio espaço fosse entrar em colapso. A maioria dos cultivadores que caçavam Anglin eram cultivadores em estágio avançado de ascendante ou Yin ilusório. Não havia muitos cultivadores do corpo Yang e menos ainda que haviam alcançado estágio do Nirvana Skrier. Os azarados entre esses cultivadores foram atingidos diretamente pela serpente Moongazer e seus corpos desabaram. Quanto às suas almas de origem, eles também seriam estilhaçados diretamente, sem qualquer chance de escaparem. Em um instante, rajadas de gritos encheram a área. Aterrorizados, os cultivadores ao redor começaram a escapar ainda mais rápido. Não podemos resistir a isso. Não vale a pena perder nossas vidas apenas pela recompensa da família Yao. Esqueça, este Shumu pode emprestar o poder de tal besta. É melhor não provocar tal pessoa. É melhor aproveitar o fato de que ele não me notou e ir embora rapidamente. Os ancestrais da família estavam corretos ao permitir que apenas pessoas abaixo do estágio ilusório Yin participassem da caçada contra Shumu. Afinal, este Shumu não é alguém com quem se possa brincar. Vários pensamentos surgiram nas mentes dos cultivadores enquanto eles se retiravam rapidamente. O corpo gigante da serpente Moongazer parou ligeiramente e sua grande boca se abriu como se fosse se partir ao meio. Um rugido agudo saiu de sua boca. Este som foi tão forte que criou uma força penetrante e inigualável que se espalhou com a serpente Moongazer como o centro. Foi como se incontáveis raios de trovão tivessem caído e seus estrondos empilhados uns sobre os outros. Os cultivadores que não haviam escapado de longe explodiram imediatamente. Ambos seus corpos e almas de origem foram destruídos. A serpente Moongazer começou a se mover junto com seu rugido feroz. Os incontáveis longos tentáculos começaram a se mover e se tornaram seu tesouro mais poderoso. Se um cultivador fosse tocado por eles, eles imediatamente ficariam pálidos. Se eles fossem tocados muitas vezes, eles morreriam porque sua alma de origem teria se dissipado. Esta cena foi extremamente chocante. O corpo oval da serpente Moongazer, que era como um planeta com seus incontáveis tentáculos oscilantes perseguidos pelos cultivadores em constante recuo que não podiam se teletransportar. Havia intenso medo e terror nos rostos da maioria dos cultivadores. Este foi um massacre que a serpente Moongazer estava fazendo contra os cultivadores para diminuir sua raiva. Os cultivadores só se odiavam por serem muito lentos. Remorso sem fim apareceu em seus corações. Os cultivadores dos 5 planetas principais do domínio do norte voaram de seus planetas. Horrorizados com o que viram, eles imediatamente abriram suas formações defensivas planetárias. Ninguém se atreveu a sair para ajudar. Depois que o rugido passou, a serpente Moongazer parou de repente e rugidos baixos vieram de seu corpo. Em seguida, uma serpente Moongazer menor de vários tamanhos saiu correndo de sua boca. Essas serpentes Moongazer eram infinitamente menores do que a principal, que era do tamanho de um planeta. Porém, para os cultivadores, eles ainda eram muito grandes. Quando essas pequenas serpentes Moongazer apareceram, a matança atingiu o auge. As incontáveis serpentes Moongazer se espalharam e começaram a devorar os cultivadores ao redor. Quanto aos membros da família Yao, apenas aqueles no estágio Nirvana Skrier foram capazes de escapar, o resto tinha morrido. Quanto às famílias de cultivo que vieram ajudá-los,
A maioria morreu sob a ira da serpente Moongazer. Todo o espaço estava cheio de um cheiro forte de sangue. No entanto, a raiva da serpente Moongazer ainda não foi extinta. Enquanto seu grande corpo se movia, uma voz complexa, quase humana, saiu de sua boca. Essa cena quase fez os cultivadores ao redor perderem o juízo. Eles não esperavam que Ruma, besta tão grande, também tivesse feitiços. Se esta besta fosse capaz de lançar seu feitiço, toda a área seria destruída. Quando Moongazer serpente acordasse, seria uma catástrofe. Neste momento, 3 figuras estavam paradas no espaço a 50.000 quilômetros de onde a serpente Moongazer estava furiosa. Essas 3 figuras estavam borradas, mas cada uma emitia uma aura aterrorizante. Master Flamespark estava entre os 3. O mestre Flamespark revelou um sorriso e disse lentamente: "Não achei que esse carinha iria levá-los até a besta lunar. No entanto, se ele não tivesse feito tal coisa, não teria chamado minha atenção. Companheiros cultivadores, eu já planejei isso por muitos anos, e esta besta da lua é parte do meu plano. Eu trouxe vocês dois aqui para ver a força da besta. Agora que vocês dois viram, o que você acha do meu plano?" Mestre Flamespark desviou o olhar e olhou para ele. Ao lado do Master Flamespark estava um homem de meia idade vestindo uma túnica roxa com um símbolo Yin e Yang no peito. Ele franziu a testa e disse calmamente: "Mestre Flamespark, seu plano é muito louco. De um certo ponto de vista, é uma loucura, mas assim que der certo, aumentará nossa taxa de sucesso em 10%. A última pessoa entre os 3 era um velho de manto vermelho. Embora ele tivesse uma aparência gentil, a frieza em seus olhos revelava que ele definitivamente não era gentil. O homem de meia idade vestindo roxo fungou, mas não falou mais. É uma loucura, mas se os cultivadores do Alliance Star System entrarem em guerra com a Aliança Star System, eles precisam de força suficiente, ou então não haverá chance alguma. Poucos cultivadores no sistema estelar Alliance experimentaram encontros de vida ou morte. Esta é a desvantagem do cultivo baseado na família. No Alliance Star System, muitas vezes é necessário se proteger contra os outros, até mesmo contra pessoas da mesma seita. Se alguém for um pouco descuidado, isso o levará à morte. Esse ambiente tornou aqueles que sobreviveram muito ferozes e astutos. Só de olhar para Shumu, você deve entender melhor do que eu posso explicar. O homem de meia idade de manto roxo ponderou. O homem de manto vermelho sorriu e disse: "Este Shumu é muito bom. Ele é muito adequado para se tornar alguém do meu planeta Donglin." Os olhos do mestre Flamespark brilharam e ele riu. Os 108 títulos celestiais que buscamos são para pessoas como ele. Somente com eles na liderança podemos realizar um batismo sangrento pelos cultivadores do Alliance Star System. Deste ponto de vista, parece que o velho deus de sangue é o mais decidido. Para que sua família se adaptasse à batalha sangrenta no Alliance Star System, ele estava disposto até mesmo a desistir desse tesouro para permitir que sua família passasse por um batismo sangrento. O velho de manto vermelho chamado Xiang sorriu. O Blood God quer apenas obter mais benefícios na batalha contra o Alliance Star System. No entanto, nem eu esperava que ele fosse tão decisivo. Aquele tesouro só tinha sobrado para usar e ele não o deixou para si. Mestre Flamespark balançou a cabeça e revelou uma pitada de pena em seus olhos. No entanto, também havia um traço de admiração. O homem de meia idade que não tinha falado de repente disse friamente: "De acordo com nossa investigação, este Shumu veio do sistema Alliance Star. Mestre Flamespark, você o valoriza tanto, não tem medo que ele nos traia quando estiver de volta ao Alliance Star System?" Os olhos do mestre Thunderspark ficaram frios. Então ele olhou para o homem de meia idade e sorriu: "Companheiro cultivador Gongsun, também sou da Alliance Star System. Você não tem medo de que, embora eu tenha organizado tudo isso, vou trair todos vocês no Alliance Star System?" O homem de meia idade olhou friamente para o Parque Master Flames. Ele retirou o olhar e não perguntou mais sobre o assunto. O mestre Thunderspark bufou friamente e pensou: durante esse período de tempo, procurei a origem desse Shumu. Ele está sendo caçado, então foi forçado a fugir para cá, muito parecido com a situação em que eu estava. Com o temperamento dele, a chance dele nos trair é muito pequena. Mesmo se ele fizer isso, eu simplesmente o matarei. Não há necessidade de você estar me dizendo isso. Quem se preocupa com uma família de herança desde os tempos antigos?
Realmente não considero todos vocês dignos da minha atenção. Esqueça, já que Master Flamespark está confiante, não vamos mais mencionar isso. Agora é hora de agirmos contra esta besta. Afinal, se muitas pessoas morrerem, será uma perda para o meu Eleven Star System. Agora vamos pensar em como afastá-lo. O homem de manto vermelho chamado Xiang olhou para frente. Era como se seu olhar pudesse ver dezenas de milhares de quilômetros de distância. Isso não é difícil. Com a união de forças conosco e com a ajuda daqueles velhos monstros, assim que a passagem se abrir, podemos definitivamente conduzi-la para o Aliança Star System. Naquela época, os olhos do mestre Flamespark revelaram um olhar enlouquecido enquanto seu corpo piscava e desaparecia. Quanto aos outros dois, eles também desapareceram. Enquanto a serpente Moongazer desabafava sua raiva, incontáveis tentáculos varreram o espaço e colheram as vidas dos cultivadores. O espaço ao redor começou a se fragmentar, fazendo com que os corações dos cultivadores tremessem violentamente e ao mesmo tempo impedindo que se teletransportassem. Não importa o quão rápido esses cultivadores escaparam, em comparação com a velocidade da serpente Moongazer, L ainda poderia alcançá-los. Em particular, aquelas pequenas serpentes Moongazer devorando os cultivadores os faziam sentir desespero no fundo de seus corações. O cheiro de Blood encheu a área enquanto o corpo gigante da serpente Moongazer se movia lentamente. Exatamente neste momento, um padrão octogonal vermelho sangue apareceu acima da serpente Moongazer. Esse padrão octogonal emitia uma aura poderosa. No momento em que essa aura se espalhou, ondas apareceram imediatamente. Uma vez que alguém tocasse as ondulações, eles se sentiriam como se não pudessem resistir. Havia uma pessoa em cima do padrão octogonal. Essa pessoa era o velho de manto vermelho. Agora ele tinha uma expressão séria enquanto descia com a formação. As ondas se espalharam rapidamente e cercaram a serpente Moongazer, para prendê-la. O velho de túnica vermelha gritou: "Vocês se apressem, não posso parar por muito tempo." A raiva da serpente Moongazer sob o padrão octogonal imediatamente atingiu o pico. Ele soltou um rugido e começou a subir como um louco. Ao mesmo tempo, a figura de Master Flamespark apareceu do vazio diante da serpente Moongazer. Ele acenou com as mangas e uma grande quantidade de cultivadores foi puxada e desapareceu. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 835. Aura da armadura de couro. Capítulo 835. Aura da armadura de couro. Do outro lado, o homem de manto preto apareceu de repente. Sua mão direita formou um selo e agarrou o vazio, criando um grande vórtice. O vórtice se moveu através do espaço e qualquer cultivador que o tocasse desapareceu. Master Flamespark e o homem de manto negro foram extremamente rápidos. Enquanto o velho de manto vermelho prendia a serpente Moongazer no lugar, eles derrubaram os cultivadores ao redor um por um. Se eles conhecessem um membro da família Yao, os olhos do mestre Flamespark esfriariam e ele propositalmente usaria 10% a mais de força. Isso fez com que todos ficassem gravemente feridos antes de se fundirem com o mundo e desaparecerem. A serpente Moongazer ficou furiosa. Embora o selo octogonal apenas o selasse, todas as serpentes Moongazer menores também tinham selos octogonais que os obstruíam temporariamente. A raiva encheu o corpo da serpente Moongazer. Não conseguia nem se lembrar de quantos anos se passaram desde que ele foi selado. Ele se alastrou dentro do selo octogonal, fazendo-o tremer violentamente. Enquanto o estrondo ecoava, a serpente Moongazer ficou ainda mais zangada. Então, duas rachaduras apareceram na cabeça da serpente Moongazer. Eles eram seus olhos. Seus olhos estavam turvos, como se estivessem cheios de fumaça, mas havia um toque de loucura neles. Explosões de palavras estranhas saíram de sua boca, então incontáveis pontos apareceram diante da serpente Moongazer e formaram um dedo, grande e áspero. A ira do Moongazer era como o dedo de um deus antigo. O velho de manto vermelho não pensou e pressionou ambas as mãos sobre o selo. Sua expressão ficou séria e ele gritou: "Rápido!" Enquanto ele falava, suas roupas foram jogadas para trás e seus cabelos esvoaçaram sem vento. Uma grande quantidade de energia de origem acumulada em seu corpo como se uma tempestade estivesse se formando. O dedo que a serpente Moongazer criou fez a mente do velho de manto vermelho tremer. Enquanto a serpente Moongazer rugia mais uma vez, o antigo dedo de Deus pressionou lentamente para baixo em direção ao selo octogonal. Quando o dedo pousou no selo octangular,
O selo se estilhaçou em incontáveis pedaços sem qualquer hesitação e explodiu. O rosto do velho de manto vermelho ficou pálido ele foi empurrado para trás com os incontáveis fragmentos em direção ao mestre Flamespark e ao homem de meia-idade. A essa altura, aqueles dois já haviam mandado embora todos os cultivadores ao redor. Master Flamespark olhou para o dedo da serpente Moongazer. Seus olhos estavam cheios de entusiasmo quando ele disse, que bela besta da lua. Se eu mandar você para o Aliança Star System, Xuan, Zhongzi definitivamente ficará chocado. Enquanto a serpente Moongazer rugia, o dedo diante dela rapidamente pressionou D contra os três. Parecia que um verdadeiro deus antigo havia aparecido, erguido o dedo e apontado para baixo. Companheiros cultivadores, não podemos resistir ao ataque mais forte desta fera. Se nossos corpos reais estivessem aqui, poderíamos ser capazes de resistir a um golpe. O golpe. Agora que nosso objetivo está completo, por que não vamos experimentar pessoalmente o poder desta besta? O mestre Flamespark riu enquanto corria em direção ao antigo dedo divino. No momento em que ele saiu, as chamas cobriram seu corpo. Uma chama de monstro surgiu e o rodeou completamente. O dedo da serpente Moongazer chegou e pressionou em direção ao Master Flamespark. Master Flamespark soltou um rugido quando suas mãos formaram um selo e a chama dentro de seu corpo se condensou em um dragão. O dragão de chamas disparou em direção ao antigo dedo de Deus. Este dragão de chamas era tudo do atual Master Flamespark. Quando o dragão de chamas saiu correndo, seu corpo desapareceu e não sobrou nem mesmo um traço de sua alma de origem. Houve apenas o dragão de chamas que colidiu com o dedo. Um grande estrondo ecoou pela maioria do domínio do norte. O dragão de chamas entrou em colapso enquanto a chama infinita se deformava ao redor do dedo de Deus antigo e queimava violentamente. Os olhos do homem de manto vermelho revelaram uma luz misteriosa quando ele riu e deu um passo à frente. Então sua mão direita formou um selo e ele a pressionou entre as sobrancelhas. Toda sua pessoa se transformou em uma espada vermelha e disparou quando o dedo de Deus ancestral foi cercado pela chama. O homem meio vestido de preto revelou um olhar decisivo. Ele pensou que não precisava deste clone, mas ele deve experimentar o ataque mais forte desta besta. Talvez ele tivesse uma colheita inesperada com essa experiência. Depois de atingir seu nível de cultivo, era extremamente difícil avançar. Aos seus olhos, talvez essa fosse sua chance. Quando ele saiu correndo, suas mãos formaram um selo e ele se transformou em uma águia negra. Embora essa águia fosse apenas uma ilusão, ela emitiu uma aura ancestral ao atacar o dedo divino ancestral. Um estrondo inimaginavelmente alto ecoou pelo domínio do norte. Era como se todo o domínio do norte estivesse entrando em colapso. Todos os cultivadores nos planetas de cultivo sentiram este som ecoar em suas cabeças. O dragão de chamas entrou em colapso. A espada vermelha quebrou. A águia negra se dissipou. O dedo do deus antigo tornou-se mais sombrio, mas não sofreu nenhum dano. Enquanto a serpente Moongazer rugia, o antigo dedo de Deus imediatamente varreu a área. Finalmente, ele se transformou em partículas de luz e voltou ao corpo da serpente Moongazer. Os olhos da serpente Moongazer ficaram frios quando ela abriu a boca e todas as serpentes Moongazer menores voltaram para sua boca. A grande serpente Moongazer avançou lentamente enquanto seus incontáveis tentáculos balançavam e desaparecia entre as estrelas. Neste momento, em uma sala secreta dentro do templo celestial do trovão estavam sentadas 3 pessoas. Havia uma formação antiga na sala, e os 3 estavam sentados no ponto-chave da formação. Entre os 3, um deles era o Master Flamespark. Nesse momento, ele abriu os olhos e revelou um olhar de hesitação. Ao mesmo tempo, as 2 pessoas restantes também abriram os olhos. Esses 2 eram, respectivamente, o velho de túnica vermelha e o homem de meia-idade de túnica preta. O homem de meia-idade de manto negro disse, muito forte. O homem de manto vermelho chamado Xiang disse lentamente, esta besta é de fato como meu registro de família diz. Não devemos provocá-lo descuidadamente. Havia um toque de loucura nos olhos do mestre Flamespark quando ele disse calmamente, já que este é o caso, devemos reunir mais pessoas e começar a planejar capturar esta fera. No domínio oriental, dentro do salão ancestral da família Yao, mais de 10 fichas atrás do deus de sangue se estilhaçaram. O G branco que saiu deles foi recolhido por ele com um aceno de sua manga. Sua expressão era sombria quando ele olhou para o céu e murmurou, ele é digno de ser alguém da Aliança Star System.
Comparado com a terceira geração da minha família Yao, ele é muito decidido quando mata e é muito tenaz. Depois de refletir silenciosamente por um longo tempo, a mão direita de Deus do Sangue agarrou o ar. A luz vermelha imediatamente se condensou em um jade cor de sangue. Envie a segunda geração de Yao Yun para o domínio do norte e tira a vida de Shumu. Quando a mensagem divina foi enviada, o jade de sangue na frente do Deus de Sangue lançou um brilho cor de sangue e desapareceu. O nome Mestre Demônio Shumu tornou-se conhecido por todos os cultivadores após a tragédia que ocorreu no Doma do Norte sob a perseguição da família Yao e de incontáveis cultivadores. Ele não apenas não morreu, ele usou a enorme besta para realizar um contra-ataque terrível. Isso fez com que a maioria dos cultivadores morresse e também chocou todo o Leaven Star System. Nenhuma outra família de cultivo estava disposta a participar no assunto entre ele e a família Yao. As notícias trazidas pelos cultivadores sobreviventes se espalharam como uma tempestade pelo Leaven Star System. Mestre Demon Shumu não deve ser provocado, a menos que seja absolutamente necessário. Essa pessoa era extremamente louca. Ele não era apenas muito forte, ele também era tão sanguinário quanto um demônio. Ele não estava apenas disposto a massacrar os cultivadores de baixo nível, a fim de retaliar, ele estava disposto a despertar aquele enorme beleste para causar uma catástrofe. Este tipo de maldade pode ser comparado aos cultivadores do planeta Donglin. Como resultado, ninguém pensava mais em participar disso. Ao mesmo tempo, os rumores das ações de Shumu no Reino Celestia do Trovão começaram a se espalhar e ficaram gravados nos corações de todos. O nome Mestre Demônio se tornou famoso além da imaginação. Claro, Wang Lin não sabia de nada disso. Agora ele estava se movendo cuidadosamente dentro da serpente Moongazer com uma expressão sombria. Incontáveis serpentes Moongazer menores o perseguiam. Todos os seus tentáculos estavam curvados como se estivessem extremamente excitados. Eles constantemente abriam suas bocas grandes enquanto perseguiam Wang Lin como se estivessem tentando devorar os restos de sua aura. Wang Lin franziu a testa enquanto avançava constantemente. Ele já havia sentido que algo estava errado. O interior da serpente Moongazer estava muito diferente da última vez. Todas as serpentes Moongazer menores ficaram muito animadas quando o viram. Quando Yao Bingjin o atacou, um até o ajudou. Essa cena fez Wang Lin refletir. Deve ser por causa da armadura de couro do Deus Antigo. Os olhos de Wang Lin brilharam e com um pensamento ele guardou a armadura de couro do Deus Antigo em sua bolsa. Depois de fazer isso, seu corpo tremeu e ele mudou rapidamente de direção. As serpentes Moongazer que o perseguiam imediatamente ficaram com raiva, como se algo de que gostassem tivesse sido levado embora. Eles se separaram e vasculharam constantemente a área. Wang Lin deixou escapar um suspiro de alívio enquanto se movia cautelosamente através da serpente Moongazer, procurando onde estava a fornalha de Grade. Aquela fornalha foi algo que o deixou muito animado. No entanto, ondas de vibrações de repente se espalharam pelo corpo da serpente Moongazer. À medida que as ondas se espalham, eles rapidamente se aproximam de Wang Lin. A expressão de Wang Lin mudou e ele rapidamente recuou para evitar as ondulações. No entanto, ondas apareceram atrás dele também. Eles foram muito rápidos e imediatamente atravessaram o corpo de Wang Lin. Em um instante, as ondas se dissiparam. Era como se fossem usados para encontrar anormalidades dentro de seu corpo. Nesse momento, a serpente Moongazer encontrou Wang Lin. Um rugido, abafado ecoou dentro da serpente Moongazer. Era seu feitiço que poderia despedaçar a alma de origem. No começo era leve, mas ficou mais intenso. No final, foi como um trovão estrondoso e interminável retumbando em seus ouvidos. copyright.novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 836. O segredo da serpente de Moongazer. Capítulo 836. O segredo do Moongazer. A serpente enquanto o rugido ecoava, a expressão de Wang Lin empalideceu. Ele sentiu dor em sua alma de origem, como se estivesse sendo dilacerada. Se ele ainda estivesse com a armadura de couro do Deus Antigo, não teria sido tão forte, mas a dor agora fez com que sangue saísse de seus orifícios. Com uma sensação de perigo, Wang Lin deu um sorriso irônico e deu um tapa em sua bolsa de contenção. A armadura de couro do Deus Antigo apareceu e envolveu sua alma de origem. Foi como se uma barreira se formasse repentinamente em torno de suas orelhas. Embora o barulho ainda era forte, o impacto sobre a sua alma origem tinha sido reduzido a um ponto onde Wang Lin poderia resistir a ela. No entanto,
A aura vinda da armadura de couro do deus antigo fez com que todos os tentáculos das serpentes Moongazer menores se agitassem de empolgação. Todos correram em direção ao Anglin como loucos. O couro cabeludo de Anglin estava dormente. Ele estava preso em uma situação difícil. Se ele tirasse a armadura de couro, sua alma original entraria em colapso sob este rugido. No entanto, se ele usasse a armadura de couro, atrairia uma grande quantidade de pequenas serpentes Moongazer. Depois de soltar um suspiro, a expressão de Anglin mudou repentinamente quando uma aura fria veio do solo à sua frente. Uma rachadura apareceu de repente e uma serpente Moongazer com mais de 30 metros de comprimento voou em direção ao Anglin. Do ponto de vista de Anglin, sua boca grande não iria simplesmente devorar a aura da armadura de couro. Após 1000 anos de cultivo, o Anglin não tinha o hábito de se consolar. Ele não achava que o Moongazer serpente iria reconhecê-lo como seu dono apenas por causa da antiga aura de Deus. Nesse momento, a expressão de Anglin ficou séria, seus olhos ficaram frios e ele rapidamente recuou. A serpente Moongazer correu em sua direção e devorou constantemente a aura que saía do corpo de Anglin. Os cultivadores não conseguiam sentir essa aura, e as feras com heranças dos tempos antigos não conseguiam detectá-la. Apenas algumas criaturas além das serpentes Moongazer poderiam detectar a aura de um deus antigo. Olhos de Anglin tornou-se ainda mais frio. Era provável que quando esta serpente Moongazer estivesse devorando a aura do deus antigo, ela o devoraria também. Assim que ele recuou, uma aura ainda mais fria cercou a área. A expressão de Anglin tornou-se ainda mais sombria e ele mudou imediatamente de direção. Uma rachadura apareceu na terra atrás de onde ele estava e uma serpente Moongazer de 300 metros saiu correndo. Esta serpente Moongazer tinha todos os seus tentáculos enrolados em seu corpo e sua boca aberta como se estivesse muito excitada. Havia até grandes quantidades de saliva saindo de sua boca enquanto tentava devorar o Anglin. O Anglin mudou de direção quando sons de estalo vieram de todas as direções. Mais de 10 rachaduras apareceram e Moongazer serpente S de tamanhos diferentes atacou Anglin. Os olhos de Anglin estavam calmos. Quando ele recuou, a energia original se reuniu em seu corpo e, de repente, surgiu. Isso criou um vórtice que entrou em colapso, fazendo com que ele recuasse ainda mais rápido. Um grande número de Moongazer serpentes estava correndo atrás dele. Os olhos das serpentes Moongazer estavam cheios de entusiasmo, mas por baixo deles havia clarões aterrorizantes. Eles queriam devorar a aura da armadura de couro. Ainda mais, eles querem devorar o Anglin para que possam ter para sempre aquela aura que os entusiasma. O couro cabeludo de Anglin ficou dormente enquanto ele era perseguido pelas serpentes Moongazer. Ele revelou um sorriso irônico e então parou. Centenas de rachaduras apareceram diante dele e as serpentes Moongazer saíram correndo. Combinado com os que estavam atrás dele, o grande grupo de Moongazer serpentes o prendeu. Assim que essas serpentes Moongazer saíram para devorar o Anglin revelou um olhar cruel e um rugido alto ecoou pelo corpo da serpente Moongazer. Enquanto o rugido ecoava, todas as serpentes Moongazer menores que atacavam Anglin pararam. Eles recuaram, criando uma passagem. Os olhos de Anglin se estreitaram, mas nesse momento, sons de rachaduras apareceram. Uma grande serpente Moongazer de repente passou pela passagem. Foi muito rápido e a aura que emitia não era mais fraca do que a do ancestral de sangue. Nesse instante, a expressão de Anglin mudou muito. Quando a serpente Moongazer saiu correndo com uma velocidade incrível, engoliu o Anglin diretamente. Em seguida, ele perfurou rapidamente a terra e saiu. Todos os Moongazer serpentes o seguiram à distância. Aquela serpente Moongazer era cinza e seus olhos estavam cheios de crueldade. Foi muito rápido, especialmente dentro do corpo de sua mãe. Em apenas 5 minutos, eles chegaram a um lugar misterioso. Não havia solo aqui, apenas um grande vórtice. Cada vez que completava um ciclo, ele liberava rajadas de energia fria na área circundante. Se Anglin pudesse ver o vórtice, ele reconheceria que era ali que a cabeça do contemplador da lua, serpente, estava localizada. Eu também estava onde a essência da lua estava localizada. Depois de chegar aqui, a serpente Moongazer de repente abriu a boca e cuspiu. O Anglin foi imediatamente lançado. Ele nem mesmo teve chance de resistir antes de desaparecer no vórtice. A grande quantidade de Moongazer serpentes deitou-se e permaneceu imóvel. Dentro do vórtice, depois que o Anglin entrou, seus olhos brilharam.
No momento em que ele foi engolido pela serpente Moongazer, um poder misterioso imediatamente entrou em seu corpo e interrompeu a operação de sua energia original. Era como se sua alma original tivesse sido cortada de seu corpo e ele tivesse passado de um cultivador a um mortal. Isso fez com que a mente de Wang Lin tremesse muito. No entanto, ele imediatamente percebeu que a armadura do deus antigo Eleater emitia uma força de sucção que imediatamente absorveu esse poder misterioso. Como resultado, sua energia, de origem, retomou a operação. Depois que Wang Lin foi jogado no vórtice, ele finalmente conseguiu ver claramente ao seu redor. O que ele viu o fez respirar fundo e ele ficou chocado. Este era um espaço longo e estreito. Tentáculos estavam saindo do vazio e balançando lentamente. Wang Lin viu uma grande fornalha presa por incontáveis tentáculos, como se estivessem absorvendo sua aura. Uma grande protuberância ocasionalmente se movia através dos tentáculos. Essa fornalha era a que pertencia à ganância. Essa fornalha só fez Wang Lin respirar fundo. O que o chocou foram as pessoas emaranhadas pelos tentáculos. Essas pessoas estavam todas nuas e muito magras. Havia homens e mulheres, velhos e jovens, todos densamente aglomerados. Quase todos os tentáculos envolviam uma pessoa. Todas essas pessoas estavam de olhos fechados e quase não havia vitalidade em seus corpos, como se fossem cadáveres. Os tentáculos enrolados em volta deles estavam claramente absorvendo sua vitalidade. Wang Lin não conhecia nenhum deles. Ele podia sentir vagamente que nem todos eram cultivadores, havia mortais entre eles. Por exemplo, o menino que parecia ter apenas 6 ou 7 anos. Embora seu corpo estivesse completamente seco, Wang Lin ainda era capaz de dizer que ele era uma criança. Nesse momento, ele era apenas pele e ossos sem qualquer sinal de vida. Seu rosto ainda mantinha uma expressão de extrema dor e desespero. Um arrepio apareceu no coração de Wang Lin e o envolveu. Seu olhar foi para as profundezas desta área, e era infinito. Wang Lin podia imaginar que havia mais tentáculos ali, e que cada tentáculo tinha uma pessoa emaranhada. Moongazer serpente. Wang Lin ponderou silenciosamente. Ele poderia ter adivinhado que essas pessoas foram reunidas pela serpente Moongazer ao longo dos anos incontáveis e se tornaram uma fonte de vida para a serpente Moongazer. Houve até uma ideia aterrorizante na mente de Wang Lin. Na época em que a serpente Moongazer era o planeta Ayunxia, havia ruínas de cidades nela. O planeta Ayunxia já teve cultivadores imortais. Eles realmente se mudaram. Wang Lin respirou fundo e revelou uma expressão complicada. Seu olhar ainda estava no menino. Nesse exato momento, incontáveis tentáculos apareceram no vazio e se moveram como um raio na direção de Wang Lin. Os olhos de Wang Lin brilharam. Se ele não tivesse a armadura de couro do Deus antigo, ele seria como esses mortais. Ele não seria capaz de resistir enquanto os tentáculos sugavam sua vida. No entanto, agora mesmo a intenção de matar apareceu nos olhos de Wang Lin. Ele não tocou nos tentáculos, mas rapidamente se esquivou e avançou em direção à grande fornalha. A menos que fosse necessário, Wang Lin não estava disposto a destruir esses tentáculos. Se ele o fizesse e fosse detectado pela serpente Moongazer, poderia fazer algo novo. Quando ele saiu correndo, os tentáculos erraram. O corpo de Wang Lin parecia fumaça quando ele chegou perto da grande fornalha. A fornalha emitia um aura antigo que se espalhou lentamente. Os olhos de Wang Lin brilharam. A aura dentro da fornalha era ainda mais forte. Os tentáculos ao redor da fornalha estavam enrolados apenas na superfície, como se não quisessem entrar. Nesse momento, mais incontáveis tentáculos apareceram no vazio e se dirigiram em direção ao Wang Lin. Wang Lin não hesitou e foi direto para a fornalha. Assim que ele entrou, uma força poderosa saiu do vórtice na entrada. Pouco depois, a sombra encantadora de uma mulher apareceu dentro do vórtice. Seu rosto estava pálido e seus olhos estavam fechados. Ela tinha claramente perdido a consciência. Assim que ela apareceu, metade dos tentáculos foi atrás dela. Eles envolveram e continuaram a absorver sua vitalidade. No momento em que Wang Lin entrou na fornalha, ele pôde ver claramente a aparência da mulher. Ela era Yao Bingjun. As roupas de Yao Bingjun apresentavam traços de corrosão enquanto os tentáculos a envolviam. Mesmo sua bolsa de contenção não foi capaz de escapar e desabou. As roupas de Yao Bingjun estavam em farrapos, revelando uma grande quantidade de pele. Nesse momento, seus cílios tremeram e ela abriu os olhos. Copyright Todos os direitos reservados. Capítulo 837, Fornalha. Capítulo 837,
Fornalha. Os olhos de Wang Lin brilharam quando ele entrou na fornalha. O espaço dentro da fornalha era limitado e Wang Lin imediatamente começou a operar a energia de origem dentro de seu corpo. Os tentáculos que se estenderam em sua direção envolveram a fornalha. No entanto, eles não se atreveram a entrar na fornalha e apenas ficaram de fora dela. Wang Lin deixou escapar um suspiro de alívio. Este lugar só poderia ser considerado temporariamente seguro. Ele começou a ponderar e ignorou tudo lá fora. Então ele se sentou e começou a cultivar com os olhos fechados. No momento em que ele fechou os olhos, houve um lampejo em sua sombra e Taishan saiu. Taishan se sentou e, se houvesse algum sinal de problema, ele agiria imediatamente. Enquanto Wang Lin estava sentado ali, ele sentiu um cansaço no coração. Desde que entrou no reino celestial de Thunder, ele estava em estado de alerta máximo. Depois que ele deixou o Thunder Celestial Realm, ele foi enviado para a Besta Nether e só foi capaz de sair após uma batalha horrível. Originalmente, ele planejava encontrar Li para estudar as restrições e descansar um pouco depois de liderar o clã imortal escolhido para o planeta King Lin. No entanto, isso aconteceu depois forçou Wang Lin a ser implacável e a lutar. A perseguição da família Yao e a participação de outras famílias de cultivo forçaram Wang Lin a fugir. Embora tivesse vantagem, uma situação em que um momento de descuido levaria a ferimentos graves ou a sua morte era muito exaustiva. Isso vinha se acumulando dentro de seu corpo e, agora que estava sentado dentro da fornalha, finalmente conseguiu relaxar um pouco. Os cultivadores do lado de fora devem ter sofrido pesadas baixas sob o ataque da serpente Moongazer. Acredito que não haverá mais pessoas me caçando por um curto período de tempo. Mesmo se eles vierem, eles não podem entrar no corpo da serpente Moongazer e me encontrar. Embora este lugar seja perigoso, também é muito seguro. Os olhos de Wang Lin estavam fechados enquanto a energia original circulava por seu corpo e alimentava lentamente sua alma original. Enquanto sua energia de origem circulava dentro de seu corpo, havia rajadas de sangue vindo de sua alma de origem. Ele enfrentou muitas crises durante este período de tempo. Se não fosse pela armadura de couro do Deus Antigo, ele já teria morrido muitas vezes. A crueldade do mundo do cultivo, onde sua vida poderia terminar a qualquer momento, não conseguia mover o coração do Dao de Wang Lin. Ele já estava acostumado com essas experiências devido ao seu tempo na Aliança Star System. Pode-se dizer que esse tipo de experiência o acompanhou durante a maior parte de sua vida. O feitiço de Albinjun danifica muito a alma de origem. Se não fosse pela armadura de couro do Deus Antigo. Wang Lin abriu os olhos e houve um lampejo de frieza em seus olhos. Seu corpo não foi muito danificado, era principalmente sua alma de origem. Embora, graças à armadura de couro do Deus Antigo, não fosse muito sério. Agora que ele se acalmou, ele mergulhou em seu cultivo. Incontáveis tentáculos balançaram fora da fornalha. Perto do vórtice, e Albinjun não entrou em pânico e, em vez disso, ficou calmo. Quando ela estava escapando da serpente Moongazer, ela foi devorada por uma grande serpente Moongazer. Um poder misterioso imediatamente entrou em seu corpo e separou sua energia de origem de seu corpo, transformando-a em uma mortal. Pouco depois, ela perdeu a consciência. Quando ela acordou, ela encontrou seu os tentáculos aqui enrolados firmemente em torno dela. Uma sensação de frio veio dos tentáculos e fluiu por seu corpo. A energia de origem dentro de seu corpo estava sendo lentamente drenada. Este processo não foi rápido, mas nunca parou. Os olhos de Albinjun estavam calmos. Ela sempre perseguiu Dao e tinha uma personalidade calma. Mesmo que ela estivesse ciente da perda de energia de origem, ela sabia que entrar em pânico não ajudaria. Apenas permanecendo calma ela poderia encontrar uma maneira de escapar. No entanto, quando ela viu seus arredores, seu rosto imediatamente ficou pálido. As pessoas secas envoltas nos incontáveis tentáculos quase fizeram a calma de Albinjun entrar em colapso. Depois de um longo tempo, ela respirou fundo para se forçar a se acalmar. Ela descobriu que o tentáculo enrolado em torno dela não estava apenas absorvendo sua energia de origem, mas também sua vitalidade. Olhos fechados. E Albinjun ponderou silenciosamente por um momento. Seu coração estava calmo quando ela fechou os olhos. Orelhas fechadas. Seu corpo tremia ligeiramente quando suas orelhas foram fechadas e tudo isolado do lado de fora. A respiração desaparece. Nesse momento, o corpo de Albinjun relaxou e sua respiração desapareceu. Se alçou.
Sua alma de origem parou completamente de se mover. Embora estivesse separada de sua energia de origem, sua alma de origem havia se selado em um reino muito misterioso. Selo de existência. Tudo que estava vivo tinha uma existência. Neste momento, Yelbin selou decisivamente sua existência. Toda a vitalidade desapareceu de seu corpo. Ela flutuou lá como um cadáver. Yelbin já havia alcançado o nível de existência de selo do feitiço celestial selo da alma. O talento não tem grande importância no cultivo desse feitiço. Em vez disso, ele tem uma exigência muito estrita no coração Dao para que ninguém se perca dentro do feitiço. Depois de se selar completamente, sons de estalo vieram de dentro de seu corpo. Uma fina camada de gelo apareceu de dentro de seu corpo e se espalhou rapidamente. O cristal de gelo selou o tentáculo que envolvia também. A energia fria de seu corpo tornou-se cada vez mais forte à medida que o gelo aumentava gradualmente. No final, mais de 1 metro de gelo a cercou. Ela estava seminua e selada dentro do gelo. Sua expressão era extremamente calma e fazia o coração disparar. O tempo passou lentamente. Não havia sinal de dias passando dentro do corpo da serpente Moongazer. O grande corpo da serpente Moongazer vagou lentamente pelo domínio do norte. Neste dia, a serpente Moongazer parou. Isso ocorria nas profundezas do domínio do norte. Não havia muitas estrelas aqui e não havia planetas de cultivo próximos. Depois que a serpente Moongazer parou, seu corpo lentamente enrolou e se tornou um planeta de cultivo mais uma vez. Os incontáveis tentáculos ao seu redor se contraíram e uma grande quantidade de névoa negra saiu, envolvendo o planeta. Os tentáculos foram ficando cada vez mais curtos até atingirem apenas 300 metros de comprimento. Eles balançaram na superfície do planeta e os arredores ficaram tranquilos mais uma vez. Dentro do espaço misterioso e estreito dentro do corpo da serpente Moongazer, Wang Lin abriu os olhos. Lesões na alma de origem não eram fáceis de curar. Depois de cultivar todo esse tempo, ele havia recuperado apenas 80%. Os olhos de Wang Lin eram como um relâmpago ao olhar para a fornalha que o rodeava. A fornalha continha uma aura de Deus antigo muito forte. Embora fosse constantemente absorvido pela serpente Moongazer, ainda era muito forte. A serpente Moongazer não me matou, mas me jogou aqui. Além de absorver a vitalidade, é aqui também que a serpente Moongazer absorve a aura de Deus ancestral. Wang Lin começou a contemplar. Era óbvio que sempre que essa grande serpente Moongazer encontrasse alguma pessoa ou coisa com a aura de Deus antigo, ela a jogaria aqui. Os olhos de Wang Lin se iluminaram e ele murmurou, isso significa que deve haver outras coisas relacionadas ao Deus antigo aqui. Os olhos de Wang Lin revelaram uma luz misteriosa quando ele ergueu a mão e pressionou-a contra a parede da fornalha. Seu sentido divino rapidamente foi para a fornalha. Já que Grade pode torná-lo seu, eu também posso. O sentido divino de Wang Lin entrou na fornalha. Nesse instante, ele imediatamente sentiu uma poderosa força de sucção puxando sua alma original. Wang Lin estava preparado para a força de sucção. Isso vinha claramente das tentaculas enroladas na fornalha. Sua alma de origem era firme como um barco solitário nas ondas furiosas enquanto ele lutava para entrar mais fundo na fornalha. O sentido divino de Wang Lin gradualmente se espalhou pela fornalha enquanto suportava a força de sucção e deixou sua marca. No entanto, ele não teve a sensação de que poderia controlá-lo. Wang Lin franziu a testa e não desistiu. Seu sentido divino se espalhou pela fornalha novamente, e ele deixou suas marcas centímetro por centímetro. Esse processo foi extremamente lento. Ele teve que resistir à força de sucção enquanto o fazia, o que era muito difícil para Wang Lin devido ao seu nível de cultivo. O tempo passou lentamente, mas Wang Lin não parou. Enquanto ele continuava a imprimir na fornalha, ele parecia encontrar algumas pistas. Havia uma runa esculpida, no canto do lado de fora da fornalha. Essa runa era muito complexa e, embora tenha sido esculpida na fornalha, não foi esculpida muito profundamente. Da superfície, era muito difícil detectar a olho nu. Mesmo com o senso divino, a menos que alguém procurasse pouco a pouco como Wang Lin, seria impossível perceber. Ainda havia um traço de sentido divino impresso nesta runa. Depois que o sentido divino de Wang Lin o examinou, seus olhos imediatamente ficaram frios. Ele podia sentir claramente um traço do aura de Grey naquela marca. A ganância não está morta. Os olhos de Wang Lin ficaram frios e gradualmente se acalmaram depois de um longo tempo. A ganância não está morta. Sua impressão ainda está lá,
Então eu não posso controlar a fornalha. Mas se sua impressão está lá, porque eu ainda posso imprimir nesta fornalha? Enquanto o Anglin ponderava, ele de repente pensou sobre a runa que Greer estava imprimindo. Esta fornalha gigante foi refinada e jogada fora por um deus antigo. Nas memórias do deus antigo, havia apenas a aparência da fornalha e nenhum método de usá-la. Afinal, a herança de memória que obtive não foi completa. O senso divino de Anglin se espalhou pela fornalha e começou a observar a runa. Depois de muito tempo, seus olhos se iluminaram gradualmente. Embora ele fosse hostil para Greed, agora ele não podia deixar de sentir um traço de admiração por Greed. Este Greed é realmente talentoso. É óbvio que ele não sabia como usar esta fornalha quando a obteve pela primeira vez e foi incapaz de controlá-la. Então ele conseguiu obter esta runa, desconhecida, que ele colocou na fornalha e conectou a algumas das habilidades dentro. O que ele realmente manipulou foi esta runa, e controlando esta runa, ele foi capaz de usar algumas das habilidades da fornalha. O Anglin respirou fundo e, sem qualquer hesitação, todo o seu sentido divino se concentrou naquela runa. Depois de eliminar a marca do sentido divino da ganância, esta fornalha retornará ao seu dono original. Os olhos de Anglin estavam cheios de entusiasmo. Assim que seu sentido divino estava prestes a exterminar o sentido divino de Greed, sua expressão mudou repentinamente e seu sentido divino parou. Seu sentido divino retirou-se rapidamente da fornalha de volta ao corpo. Copyright Novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 838, Binjin. Capítulo 838-Binjin. Anglin formou selos com a mão e pressionou várias vezes contra o peito. Sua aura desapareceu completamente e ele deixou um traço de sentido divino para observar o que estava acontecendo lá fora. Uma aura fria preencheu rapidamente o espaço estreito. A fonte dessa aura fria era uma pessoa magra envolta pelos tentáculos. Essa pessoa era um homem velho. Originalmente, não havia vitalidade dentro de seu corpo, mas conforme a aura fria encheu a área, uma poderosa onda de vitalidade encheu seu corpo. Essa vitalidade era tão forte que fez o corpo do velho estourar como um balão. No entanto, o estranho é que os olhos do velho ainda estavam fechados, sem qualquer sinal de abertura. Quando o sentido divino de Anglin percebeu isso, sua mente estremeceu. Graças ao seu nível de cultivo domínio de vida e morte, ele podia ver claramente que havia uma sugestão de aura de morte dentro daquela vitalidade. No entanto, a aura de morte foi completamente suprimida pela vitalidade. À medida que a vitalidade aumentava, o corpo do velho ficava cada vez maior. Houve uma série de sons de estalo enquanto os ossos do corpo do velho se estilhaçavam como se eles não fossem capazes de suportar essa força. Como resultado, sem os ossos se conectando, tudo inchou ainda mais. A energia fria espalhou-se loucamente de seu corpo, fazendo com que a área ao redor se enchesse de energia fria. Até os tentáculos recuaram lentamente. Assim que o corpo do velho se expandiu até certo tamanho, quase uma bola de carne, uma protuberância apareceu. Essa protuberância se moveu rapidamente pelo corpo do velho. Gritos abafados, porém agudos, vieram de dentro do corpo do velho. O Anglin estava muito familiarizado com esse som. No momento em que o Anglin ouviu, sua expressão tornou-se extremamente feia. Nesse exato momento, o corpo do velho estremeceu e uma rachadura apareceu em seu corpo. Uma grande quantidade de energia fria saiu da fenda, então um rugido agudo veio de dentro do corpo como se estivesse muito excitado. Todos os incontáveis tentáculos começaram a balançar como se estivessem dando as boas-vindas ao nascimento de sua própria espécie. Depois de um instante, um objeto esguio de 6 metros de comprimento saiu da fenda no corpo do velho. Ele girava constantemente seu corpo até que o corpo do velho finalmente explodiu. Não havia carne ou sangue, apenas uma explosão de energia fria. Então a coisa de 6 metros de comprimento disparou. TH fica chocado. Anglin como era uma pequena Moongazer serpente. Esta serpente Moongazer era obviamente um recém-nascido, e todos os tentáculos em seu corpo eram transparentes. Depois que apareceu, ele imediatamente se virou e inalou o corpo desmaiado do velho. O corpo do velho pareceu derreter e foi devorado pela pequena serpente, Moongazer. Ele continuou a mexer seu corpo enquanto absorvia a energia fria próxima. Seu corpo cresceu rapidamente de 6 a 30 metros de comprimento. Os tentáculos ao redor de seu corpo lentamente ficaram vermelho escuro e de repente tornou-se feroz. Com seu corpo balançando, ele se moveu como um relâmpago em direção ao vórtice à frente.
Não havia obstrução quando passou pelo vórtice. Depois que a serpente Moongazer foi embora, os tentáculos gradualmente voltaram ao normal. A energia fria desapareceu lentamente ao ser absorvida pelos tentáculos. Tudo voltou ao normal, mas faltou uma pessoa. Os tentáculos que envolveram o velho recuaram lentamente e desapareceram no vazio. Olhos de Anglin abriu e ele engasgou. Não admira que existam tantas serpentes Moongazer. De acordo com as memórias de Tussi, se uma serpente Moongazer ficar fora do corpo de um deus antigo por muito tempo, ela sem dúvida morrerá. Porém, esta serpente Moongazer não só não morreu, ela tem usado os corpos de cultivadores imortais para formar uma nova vida, quase formou um ciclo de vida. Esta serpente Moongazer deve ter sofrido uma mudança surpreendente ao longo dos anos incontáveis, ou então isso seria impossível. Anglin tinha um conhecimento muito bom da serpente Moongazer, e agora ele era capaz de adivinhar 70% a 80% do que aconteceu. Ele silenciosamente ponderou por um tempo. Depois que tudo se acalmou, seu sentido divino se espalhou mais uma vez em direção à runa na fornalha. Assim que envolveu a runa, os olhos de Anglin ficaram frios e seu sentido divino colidiu impiedosamente com o sentido divino de Greed. Mesmo no pico de Greed, seu nível de cultivo estava quase no mesmo nível do atual Anglin. Visto que ele foi gravemente ferido, sua impressão foi extremamente fraca. Depois de ser atacado pelo senso divino de Anglin, não demorou muito para que ele desabasse. No momento em que o sentido divino de Greed foi eliminado, Anglin não hesitou em deixar sua própria marca na runa. A ganância experimentou uma situação quase certa de morte para obter esta grande fornalha. Ele sabia que era um tesouro, mas não conseguia controlá-lo. Em algum ponto, ele pensou em um método elaborado para controlá-lo e passou mais de 1000 anos para obter a runa. Ele havia gravado cuidadosamente a runa na fornalha para controlá-la, mas agora tudo isso beneficiava ao Anglin. Com seu sentido divino impresso na runa, um sentimento estranho apareceu dentro de Anglin. Este era um sentimento muito familiar e uma conexão ocorreu entre ele e a armadura de couro do deus antigo. No entanto, essa sensação era como uma flor na névoa, muito vaga. Era como se houvesse uma camada separando-o dele e ele não pudesse compreendê-lo completamente. Anglin sabia que o método com o qual estava controlando a fornalha estava errado e estava apenas tomando um atalho como Greed. Embora isso desse a ele o controle básico, não me deixava usar todo o poder da fornalha. No entanto, Anglin não estava com pressa. Seus olhos se iluminaram e ele murmurou, enquanto eu retornar ao Aliança Star System, esta fornalha exibirá seu verdadeiro poder nas mãos do meu corpo original. Então, ambas as mãos formaram selos de acordo com a vaga sensação que ele teve. Com um pensamento de seu sentido divino, a fornalha balançou e lançou um zumbido. Uma onda se espalhou da fornalha e um gás branco saiu. Este gás branco era muito denso e cercou o Anglin. Nesse momento, o Anglin se sentiu um com a fornalha. Foi uma sensação maravilhosa. Era como se ele fosse a fornalha. Com um pensamento, o Anglin suavemente disse, alterar a posição. Depois que ele disse essas duas palavras, a fornalha balançou e desapareceu. Quando reapareceu, estava fora do emaranhado dos tentáculos. O estranho é que os tentáculos não se moveram e mantiveram sua posição original. Era como se para eles a fornalha ainda estivesse lá. O corpo de Anglin saiu da fornalha e o gás branco seguiu. Nesse momento, ele parecia um celestial cavalgando em uma nuvem. Então os olhos de Anglin se iluminaram e pousaram em Yao Bingjin. Quando seu sentido divino estava se espalhando pela fornalha antes, ele notou Yao Bingjin. No entanto, ele estava focado em imprimir a fornalha, então ele não deu uma olhada mais de perto. Agora que ele havia obtido a fornalha, ele teve tempo de observá-la. Através do gelo, o corpo seminu de Yao Bingjin exalava uma estranha sensação de beleza. Yao Bingjin já era linda, mas com os olhos fechados, ela não exalava a frieza de antes. Em vez disso, foi uma sensação adorável. No entanto, nada disso teve qualquer efeito sobre o Anglin, e seus olhos estavam calmos como água. O método de cultivo desta mulher é realmente estranho. Mesmo quando sua energia original foi separada dela, ela ainda foi capaz de se proteger. Ela lacrou tudo dentro de seu corpo, então a serpente Moongazer não pode absorver nada. No entanto, ela subestimou a serpente Moongazer. Embora este método funcione, posso supor que este gelo entrará em colapso não muito tempo a partir de agora.
Os olhos de Wang Lin estavam frios enquanto ele ponderava. Então ele ergueu sua mão direita e pressionou contra o gelo. Você tem me caçado todo esse tempo e quase me matou 2 vezes. Se eu não me vingar, não serei Wang Lin. Wang Lin revelou um sorriso e pressionou impiedosamente o gelo. Uma grande quantidade de energia de origem dentro de seu corpo surgiu através de seu dedo no gelo. Houve um forte estalo e uma grande quantidade de rachaduras começaram a aparecer no gelo com o dedo de Wang Lin no centro. As rachaduras pararam a 1 polegada de distância do corpo de Yao Bingjun e não puderam continuar. Enquanto Wang Lin olhava para Yao Bingjun dentro do gelo, seus olhos ficaram frios. Mas a energia de origem de seu corpo subiu para seu dedo e entrou no gelo. Enquanto os sons de rachaduras ecoavam, Wang Lin não parou. Ele continuou a se mover ao redor de Yao Bingjun e apontou para diferentes pontos. Grandes quantidades de gelo caíram até que houvesse apenas 1 polegada de gelo ao redor de Yao Bingjun. Esta mulher deve estar entre as melhores da 3ª geração da família Yao. Já que a família Yao quer me matar, então vou refiná-la para se tornar uma guarda celestial. Mesmo se falhar, não importa. O coração de Wang Lin foi extremamente decidido. Enquanto fosse um inimigo, ele não mostraria misericórdia. Mesmo que o inimigo fosse uma beleza extrema, ele não sentiria pena. Além disso, mesmo sendo bonita, ela ainda não podia se comparar a Liu Mei. Isso é tudo karma. Se você não tivesse me caçado, isso não estaria acontecendo hoje. Wang Lin abriu a boca e cuspiu a energia da origem da essência que circundou diretamente o gelo em torno de Yao Bingjun. Enquanto ele rangia no gelo, sua mão direita constantemente apontava para o gelo. Sons de rachaduras ecoaram mais uma vez e o gelo ao redor dela começou a rachar. Na verdade, se a energia de origem dela estivesse presente quando ela usou esse feitiço, Wang Lin não teria sido capaz de destruí-la tão facilmente. No entanto, como sua energia de origem estava separada dela, isso deu a Wang Lin essa chance. E Yao Bingjun nunca teria esperado que Wang Lin estivesse aqui com ela. Além disso, ela não esperava que Wang Lin mantivesse sua energia de origem devido à armadura de couro do deus antigo e fosse capaz de se mover livremente. Assim que o gelo ao redor de Yao Bingjun começou a desmoronar, ela lentamente abriu os olhos e olhou para Wang Lin. copyright-novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 839, Selo Perfeito. Capítulo 839, Selo Perfeito. No momento em que os olhos de Yao Bingjun se abriram, os olhos de Wang Lin ficaram frios e ele revelou um sorriso. Sua mão direita se abriu e energia de origem condensou-se rapidamente em seus 5 dedos. Todos esses 5 dedos brilharam intensamente quando pousaram no gelo ao redor de Yao Bingjun. Então Wang Lin recuou rapidamente. O gás branco cercou seu corpo, então ele ergueu a mão e cortou impiedosamente. Este golpe não foi dirigido a Yao Bingjun, mas aos tentáculos que a prendiam. Tudo isso aconteceu em um flash, foi inconcebivelmente rápido. Quando aqueles 5 raios de energia original pousaram no gelo ao redor de Yao Bingjun, houve uma série de sons de estalo enquanto eles penetraram no gelo como 5 dragões venenosos em direção a Yao Bingjun. O que é? Seu. Down. Yao Bingjun nem mesmo se esquivou ou olhou para os 5 dragões correndo em sua direção. Seu rosto estava pálido, mas revelava um olhar determinado, mostrando seu coração Dao firme. Nesse momento de crise, ela desistiu de tudo, exceto de seu coração Dao, e começou uma batalha de domínio com Wang Lin. No entanto, Wang Lin já havia previsto que ela faria isso antes mesmo de abrir os olhos. Para ser mais preciso, Wang Lin e Yao Bingjun, em alguns aspectos, eram o mesmo tipo de pessoa. Mesmo quando eles fossem morrer, eles dariam tudo de si. Mesmo que estivessem destinados a morrer, eles levariam outro para o ciclo de reencarnação com eles. No momento em que Yao Bingjun abriu a boca, seus olhos estavam cheios de confusão. Uma figura ilusória apareceu diante dela. Esta era a figura de uma mulher, para ser mais preciso, uma menina de 14 a 15 anos. A menina estava com o cabelo preso em um coque e tinha uma aparência fraca e indefesa. Ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Parecia que ela estava muda. No momento em que a garota apareceu, um triste domínio Dao se espalhou em direção ao Wang Lin. No entanto, neste exato momento, o golpe celestial que Wang Lin mandou alcançou os tentáculos ao redor de Yao Bingjun. Wang Lin controlou o poder do golpe celestial muito bem. Não foi o suficiente para machucar os tentáculos, mas o suficiente para estimulá-los. Quando o golpe celestial atingiu os tentáculos,
Eles subitamente se contraíram. Quando os tentáculos se contraíram, o rosto de Albin-Jin imediatamente ficou pálido e ela tossiu com a boca, cheia de sangue. Sons também vinham de seu corpo, era como se seus ossos não pudessem mais suportar a pressão. Conforme os tentáculos se contraíam, eles repentinamente começaram a se mover rapidamente. O golpe celestial estimulou os tentáculos e os fez enlouquecer. Os olhos de Albin-Jin escureceram. Com seu corpo separado de sua energia de origem, ela era como uma mortal. Ser sacudida pelo tentáculo a fez revelar um sorriso amargo e desespero apareceu em seus olhos. A dor de seu corpo não foi capaz de tornar seu coração estável. No entanto, os tentáculos estimulados começaram a absorver como loucos. Eles não estavam apenas absorvendo sua vitalidade e energia de origem, seu Dao também estava sendo absorvido. A garota ilusória que apareceu antes de Albin-Jin ficou embaçada e então desapareceu completamente. Irmã mais nova. E Albin-Jin olhou para a garota que havia desaparecido e então ela fechou os olhos. Sua vitalidade e seu Dao estavam sendo rapidamente absorvidos pelos tentáculos. Wang Lin já havia calculado tudo antes de decidir quebrar o gelo. Se ela não acordasse, não importaria, mas mesmo se acordasse, visto que estava emaranhada pelos tentáculos, Wang Lin não estava com medo. Ele dependia de velocidade e iniciativa. O momento domínio de Albin-Jin se difundiu, ele desapareceu, mas a extrema tristeza permaneceu. Isso deixou Wang Lin chocado e seus olhos brilharam. Sem hesitar, sua mão direita apontou para o corpo de Albin-Jin. Sons de estouro ecoaram rapidamente quando o gelo ao redor de Albin-Jin desabou completamente, revelando seu corpo. A mão direita de Wang Lin não parou, sua mão continuou a formar selos que caíram sobre o corpo de Albin-Jin. Uma por uma, as restrições pousaram em seu corpo e alma de origem. Enquanto ele continuava a colocar os íons restritos, a mão esquerda de Wang Lin apontou para o céu e o chicote de karma apareceu. Ele atacou o corpo de Albin-Jin e trancou sua alma de origem. Wang Lin ainda se sentia inquieto, então deu um tapa na sacola de contenção e a bandeira da alma apareceu. A bandeira se enrolou firmemente em torno de Albin-Jin. Finalmente, Wang Lin cuspiu o selo do selo celestial. Quando apareceu, a mão de Wang Lin formou um selo e ele gritou, selo. Centenas de milhares de runas douradas apareceram e se moveram como um rio dourado no corpo de Albin-Jin, selando-a completamente. Cada uma das runas representava um selo. Enquanto as centenas de milhares de runas douradas selavam Albin-Jin, o coração de Wang Lin relaxou. Ele recuou de volta para a fornalha e então sua mão direita formou um selo. Então ele apontou para Albin-Jin e disse suavemente, mude de posição. A fornalha tremeu. Era como se uma força capaz de dividir os céus tivesse aparecido dentro do corpo da serpente Moongazer. Quando essa força encheu a área, o corpo de Albin-Jin desapareceu sem traço. Quando ela reapareceu, Wang Lin agarrou e colocou dentro de sua bolsa como um tesouro. Este não é o melhor lugar para refinar uma guarda celestial. Os olhos de Wang Lin se iluminaram e ele voltou ao topo da fornalha. Com um pensamento, a fornalha lentamente flutuou para frente. Ao longo do caminho, o gás branco ao redor da fornalha parecia se isolar, então os tentáculos ao redor não o incomodaram. Naquela época, foi assim que Griet foi capaz de evitar os menores Moongazer serpentes e tentáculos para escapar de várias vezes. No entanto, ele sempre falharia devido às principais habilidades da serpente Moongazer. No entanto, isso mostrou que o gás branco da fornalha tinha um efeito furtivo dentro da serpente Moongazer. Wang Lin estava sendo muito cauteloso. Seus olhos brilharam enquanto ele olhava ao redor. Todas as pessoas que estavam emaranhadas pelos tentáculos entraram nos olhos de Wang Lin uma por uma. Quanto mais fundo ele entrava nesta área estreita, mais tentáculos havia. As expressões ferozes de todos os cultivadores imortais que mostraram a dor que eles sofreram antes da morte fizeram Wang Lin refletir em silêncio. Enquanto se movia, além desses mortais e cultivadores, Wang Lin não encontrou nada com a aura de Deus ancestral. Ele não estava impaciente e avançou lentamente. Mais tentáculos gradualmente apareceram. Eles eram tão densos que bloqueavam o caminho, dificultando a navegação de Wang Lin. No entanto, usando o feitiço da fornalha, Wang Lin foi capaz de se teletransportar diretamente por eles. Depois de um tempo desconhecido gasto avançando, os mortais e cultivadores que estavam emaranhados pelos tentáculos mudaram. Eles não eram mais corpos secos. Alguns tinham um leve traço de vitalidade. No entanto, sua vitalidade era muito fraca.
Era como uma vela ao vento que poderia se apagar a qualquer momento. A expressão de Wang Lin mudou ligeiramente e ele continuou a avançar. Mais e mais pessoas com vitalidade deixada em seus corpos apareceram e, conforme ele seguia em frente, a vitalidade desses corpos se tornava mais forte. Wang Lin parou de repente e ficou vermelho no túnel sem fim e pensou, parece que esta serpente Mongazer absorve a vitalidade de fora primeiro. Quanto mais fundo eu vou, mais vitalidade as pessoas presas aqui têm. Eu me pergunto se posso encontrar uma pessoa sóbria aqui. Os olhos de Wang Lin brilharam enquanto ele acelerava e avançava. O número de pessoas com vitalidade restante aumentou, mas Wang Lin não parou para verificar. Quando ele se aproximou das profundezas do túnel, de repente ele sentiu um chamado de dentro de sua alma. Esta alma parecia vir da alma. Isso fez com que a mente de Wang Lin tremesse violentamente. Vem, vem. Esse sentimento pareceu desencadear uma tempestade em sua mente. A tempestade estava várias vezes mais forte do que quando ele viu Fornalha. Essa voz continha uma força penetrante, penetrou em seu corpo, penetrou em sua alma de origem e ecoou diretamente em sua alma. Esse chamado da alma não afetou apenas Wang Lin, até mesmo seu corpo original no Aliança Star System sentiu isso. O corpo de origem estava escondido, dentro do planeta de ativação, mas neste momento, seus olhos se abriram de repente. Seus olhos brilhavam intensamente como o sol. Wang Lin engasgou e seus olhos brilharam. Venha. Venha. A chamada continuou, fazendo não apenas o corpo de Wang Lin, mas até mesmo sua alma de origem tremer. Essa voz tinha uma força infinita que o fez sentir que precisava seguir em frente e ver o que estava por vir. Enquanto ponderava em silêncio, Wang Lin fechou os olhos, mas no instante seguinte os abriu de repente. Eles agora estavam cheios de determinação. Ele correu em direção à origem daquela chamada sem qualquer hesitação. Nesse momento, como a serpente Mongazer havia voltado a ser um planeta há alguns meses e voltado a dormir, tudo estava quieto. Foi como se tudo tivesse parado. No entanto, neste dia havia um raio de luz carregando uma aura chocante vindo de longe. Este era um homem de meia idade. Ele era o homem de manto negro que lutou contra a serpente Mongazer. Desta vez, ele veio com seu corpo original. Atrás dele estava a imagem de uma águia negra de 300 metros de altura. Os olhos desta águia eram como relâmpagos e pareciam cada vez mais frios. No momento em que ela apareceu, sons estrondosos vieram de longe. Era o Master Flamespark, que se aproximara com um passo. Assim que o Ape Master Flamespark ouviu, houve um flash de luz vermelha e uma formação octogonal de 30 mil metros de largura apareceu no espaço. A pressão que exalava era tão forte que se podia sentir claramente, mesmo de muito longe. À medida que a formação octogonal piscava em vermelho, uma aura que poderia fazer o céu tremer lentamente se espalhou. A formação brilhou intensamente e 4 pessoas saíram de dentro. Copyright Novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 840. O chamado de dentro do corpo da serpente Mongazer. Capítulo 840. O chamado de dentro do corpo da serpente Mongazer. Todos os 4 usavam vermelho e eram todos meninos. Suas expressões eram frias e sem emoção, como se fossem marionetes. No momento em que apareceram, eles se dividiram em 4 direções e cercaram o planeta formado pela serpente Mongazer. Os 4 meninos sentaram-se em posição de lótus e um núcleo de sangue saiu flutuando de cada uma de suas cabeças. Os 4 núcleos de sangue imediatamente se uniram e cercaram a serpente Mongazer. O velho de manto vermelho saiu da formação gigante, embora sua expressão fosse calma. Seus olhos estavam frios. Seu corpo exalava uma poderosa intenção de matar que tinha como alvo a serpente Mongazer. Os olhos do mestre Flamespark brilharam quando ele olhou para os 4 meninos e sorriu. Companheiro cultivador Xiang, você realmente trouxe os 4 filhos seladores de Deus da família Xiang. Com isso, nossas chances aumentarão. O companheiro cultivador Gongsun convidou algum outro amigo para participar. O homem de túnica preta Songun disse calmamente, o ancestral da família Xingong e família Zhan, Liunis. O velho de túnica vermelha chamado Xiang apareceu ao lado de Master Flamespark e sorriu. Este velho não convidou muitas pessoas, apenas Blood God e Fivicolor da Oeste. Eu acredito que eles deveriam estar aqui em breve. Depois de ouvir o nome Deus de Sangue, Mestre Flamespark bufou em seu coração e disse, eu só convidei uma pessoa. Quanto a quem é, vocês saberão em breve. Enquanto ele falava, um raio de luz prateada veio à distância.
Havia um homem de meia idade parado na luz prateada e sua aparência era semelhante à de Shingongu. Em um flash, ele apareceu diante de todos aqui. Shingongu. Depois que ele chegou, ele juntou as mãos e não falou mais. Ele apenas olhou para a serpente Moongazer. Não houve mudança em sua expressão e ninguém sabia o que ele estava pensando. Ondas de luz prateada se arquearam ao redor dele. Parecia muito chocante. Neste momento, sons estrondosos vieram das estrelas e uma nave gigante veio à distância. Havia inúmeras mulheres usando vestidos coloridos e dançando no navio. Houve uma risada alta quando um velho de cabelos brancos em uma túnica de 5 cores saltou do navio e chegou ao lado de todos. Fiz meus companheiros cultivadores esperarem. No caminho para cá, encontrei vários fornos de cultivo de boa qualidade e estava atrasado. O velho com o manto de 5 cores tinha uma tez avermelhada e sua pele era extremamente lisa, como a de um bebê. Assim que ele chegou, uma estranha aura feminina encheu a área. O ancião da família Xiang riu e disse, para chamar a atenção do toísta de 5 cores, aquela fornalha de cultivo deve ser extraordinária. Se o Bote Xiang quiser, vou mandar um para você depois de capturarmos esta fera. Fivicolor da Oeste olhou em volta e ficou secretamente chocado. Todo mundo quer um monstro antigo e famoso. Uma vez que todos eles estavam reunidos aqui, eles definitivamente iriam capturar esta besta. Enquanto os dois falavam, o ancestral da família Shingongu não participou da conversa. Ele apenas encarou a serpente Moongazer. Quanto ao homem de manto preto, ele ficou ainda mais silencioso. O rosto do mestre Flamespark estava calmo. Embora o nível de cultivo do toísta de 5 cores fosse alto, não era digno de sua atenção. Nesse exato momento, uma pessoa veio de longe. Ele estava úmido e parecia um jovem, mas exalava uma aura ancestral. No geral, isso o fez emitir uma aura estranha. Não havia nenhum tesouro mágico sob ele, ele estava andando com os pés. Ele estava extremamente calmo e, quando chegou, apenas olhou para todos antes de apertar as mãos. Ele não falou. Lianzi. Os olhos do mestre Flamespark se estreitaram. O homem de manto branco acenou com a cabeça ligeiramente e ficou lá. Ele ainda não havia dito uma palavra. Há rumores de que Lianzi, da família Zan, tem um mal tentador. Certa vez, ele explodiu e extinguiu 13 famílias de cultivadores. Isso tornou famoso e todos se lembraram de seu temperamento. Mas Flamespark desviou o olhar e de repente olhou para a distância. Uma grande quantidade de luz vermelha apareceu na distância e o cheiro de sangue rapidamente se espalhou pelo horizonte. A luz de sangue apareceu rapidamente a 30 metros de todos e imediatamente se condensou em uma pessoa. Essa pessoa era um velho com sobrancelhas vermelhas e um manto vermelho sangue que parecia ter sido tingido com sangue fresco. Ele tinha uma expressão sombria e, quando apareceu, não olhou para mais ninguém. Em vez disso, ele olhou para a serpente Moongazer com uma luz misteriosa em seus olhos. Deus de sangue. No momento em que ela apareceu, todos os olhos dos velhos monstros se estreitaram e olharam para ele. Lianzi e o ancestral da família Shingongu não foram exceção. O Deus de sangue retirou seu olhar e seus olhos varreram todos aqui. Finalmente, ele olhou para Master Flamespark e disse calmamente, Mestre Flamespark, você pegou a alma de origem do meu neto. Assim que o túnel para o Aliança Star System for aberto, nós lutaremos. Houve um lampejo de frieza nos olhos do mestre Flamespark e ele sorriu. Terei a honra de te acompanhar. Neste momento, raios de trovão atravessaram o domínio do norte. Quase todos os mensageiros do templo celestial do trovão haviam saído. Eles circundaram a serpente Moongazer e formaram um bloqueio circular a 50.000 quilômetros de distância da serpente Moongazer. Cada um desses mensageiros formava um selo que permitia que eles se conectassem por meio de um método secreto. Logo, um trovão denso apareceu entre eles e formou um bloqueio de trovão ao redor da serpente Moongazer. Cerca de 5.000 quilômetros atrás dos mensageiros estavam cultivadores vestindo túnicas pretas e vermelhas. Eles formaram um segundo bloqueio para garantir que nada escapasse. Wang Lin, naturalmente, não sabia de nada disso. O chamado de sua alma tornou-se ainda mais claro e, à medida que sua alma tremia, todo o seu sangue fervia. Ainda de pé na grande fornalha, Wang Lin moveu-se muito rápido e correu em direção ao fim da passagem estreita. O chamado de sua alma tornou-se cada vez mais forte até que encheu sua alma. Vem. Wang Lin se movia cada vez mais rápido. 5 minutos depois,
A chamada foi como um trovão e ecoou por seu corpo. Nesse momento, ele viu o que o chamava à frente. O que o Anglin viu fez seu corpo tremer violentamente e suas pupilas encolheram repentinamente. Antes dele havia mais de 100 tentáculos envolvendo um bebê. O corpo do bebê era extremamente grande, com dezenas de metros de altura. Seus olhos estavam fechados e ele estava enrolado. A rica vitalidade de seu corpo estava sendo absorvida pela serpente Moongazer. 8 estrelas ilusórias piscaram na testa do Baal, mas nenhuma delas era sólida. Eles giraram, criando uma força misteriosa que também foi absorvida pela serpente Moongazer. O Anglin ofegou. Sua mente estava chocada como nunca antes. Deus Filho Antigo. O Anglin olhou para isso e relembrou as memórias do antigo Deus Tussi. Havia apenas 2 explicações para o motivo pelo qual as estrelas no bebê eram ilusórias. A primeira era que o pai da criança era um deus antigo de 8 estrelas e havia deixado o poder de um deus antigo de 8 estrelas dentro do corpo da criança. A segunda foi aterrorizante, e essa explicação fez o coração de Anglin gelar. A segunda explicação era que esse deus infantil antigo não era uma criança, mas um deus adulto de 8 estrelas antigo. No entanto, ele estava gravemente ferido ou experimentou alguma mudança inimaginável. Isso fez com que seu antigo poder divino degenerasse, então ele voltou de sua forma adulta para a forma infantil. Se realmente for a segunda explicação, para onde foi o poder do deus antigo? O Anglin estava sombrio enquanto olhava os arredores. Ele se concentrou especialmente nas centenas de tentáculos, e uma ideia chocante surgiu. Será que a grande mudança da serpente Moongazer tem algo a ver com isso? A serpente Moongazer capturou o antigo deus e agora possui seu poder. O Anglin recuou lentamente. No entanto, e ele não sabia, mas porque sentiu uma forte sensação de tristeza em seu coração. Essa tristeza veio de sua conexão com seu corpo original. Essa tristeza foi muito forte e, à medida que o se espalhou, logo envolveu todo o seu corpo. Meu membro do clã. Um som de repente ecoou na alma de Anglin. Isso estava na linguagem dos deuses antigos. Ele continha uma aura antiga tão poderosa que seria o suficiente para fazer um mortal envelhecer instantaneamente. Os olhos de Anglin se estreitaram ao olhar para o antigo Deus Filho cercado por incontáveis tentáculos. Meu tempo. Não muito. Existe a aura do meu clã em seu. No entanto, não é forte. Deixe meu verdadeiro membro do clã vir e aceitar minha herança final. O corpo de Anglin tremeu e sussurrou. Você é uma criança de ouro ancestral ou regrediu de um deus ancestral? Eu sou um. Assim que o antigo deus começou a responder, os tentáculos ao redor de seu corpo pareciam ter enlouquecido e absorvido como um louco. Grandes quantidades de protuberâncias apareceram nos tentáculos conforme eles eram rapidamente absorvidos. Isso não aconteceu apenas com o deus antigo, mas com todos os outros também. Algumas das pessoas que já tinham corpos frágeis explodiram. Era óbvio que eles de repente tiveram toda a sua vitalidade tirada e morreram completamente. Essa mudança repentina fez com que a expressão de Anglin se tornasse sombria. Ele não hesitou em voltar para dentro da fornalha e formar um selo. Gás branco o envolveu imediatamente. A área que estava passando por essa grande mudança não era apenas a área ao redor de Anglin. Toda a estreita passagem estava ficando louca. Como se a serpente Moongazer estivesse desesperada. Ela rapidamente absorveu toda a vitalidade. Era como se fosse absorver instantaneamente toda a comida que havia armazenado ao longo dos incontáveis anos. Sons de estalho ecoaram quando os corpos mumificados desabaram. O resto de sua vitalidade foi absorvido pela serpente Moongazer. Ao mesmo tempo, este lugar começou a tremer violentamente como se algo inimaginável tivesse acontecido do lado de fora. Em seguida, rugidos furiosos ecoaram pela serpente Moongazer. As menores serpentes Moongazer fora do vórtice voaram para o ar com expressões ferozes. No momento, havia um menor Moongazer serpente rugindo por todo lado dentro da Moongazer serpente. Havia muitas serpentes Moongazer menores. Eles rapidamente se moveram sob a liderança de 8 grandes Moongazer serpentes. Uma batalha extremamente grande e raramente vista em qualquer um dos sistemas estelares estava ocorrendo fora da serpente Moongazer.